das teorias psicológicas que foram desenvolvidas, tá? Dentro da perspectiva da psicologia, dentro da perspectiva da psicologia da educação como um todo, tá? E são teorias da psicologia, principalmente envolvidas a como nós aprendemos, né? Como nós assimilamos conteúdo, como nós absorvemos, né? Determinados conteúdos, de quais formas nós fazemos isso. E nós vamos ter aí uma série de autores, certo? Que vão desenvolver suas teorias, tá? Dentro da perspectiva da psicologia, sendo elaborada para a educação. Alguns autores, tá? Não desenvolveram teorias da psicologia da educação propriamente ditas, mas essas teorias foram absorvidas pela psicologia da educação, até porque, assim, muitas das teorias trabalham muito com o processo de aprendizagem, certo? E alguns vão estar aí direcionando também essas ideias para dentro da psicologia. Então, assim, como que nós podemos enxergar hoje os processos educacionais, e não estamos falando somente, quando nós falamos de processos educacionais, nós não estamos falando somente de aprendizagem, né? Nós estamos falando também do desenvolvimento. Vocês recordam que na outra aula nós falamos bastante a respeito da questão da psicologia inserida na educação como uma disciplina, uma ciência que vai estudar os processos de educação como um todo. E esses processos envolvem, na maioria das vezes, as relações. Essas relações que são feitas aí entre professores, entre alunos, entre os agentes da escola, né, entre todos aí que fazem parte, né, que estão aí fazendo parte do contexto escolar. Nós vimos, só para uma finalidadezinha de uma breve revisão, nós vimos que a psicologia da educação, ela meio que se desmembrou da educação por um tempo, depois retornou a esse aspecto da educação, e antes era uma psicologia que levava basicamente em consideração os estudos que eram feitos em laboratórios, né? E esses estudos depois passaram a ser realizados dentro da própria escola, tá? E aí sim começaram, de fato, a ter uma visualização maior do que eram esses processos educacionais aí dentro da própria escola, dentro das instituições de ensino, e nós conseguimos chegar num consenso entre a psicologia e a educação, sendo uma absorvida pela outra, absorvida, e uma entrando, as duas também, entrando em um consenso de como deveria ser estudado. Então, nós passamos ali daquele progresso, né, passamos pelo progresso de estarmos estudando somente uma relação de ensino-aprendizagem que não ocorria dentro da escola, era mais feita em laboratório, para depois ir para dentro das instituições educacionais como um todo, e a partir daí termos uma disciplina, né, voltada para a questão da psicologia aplicada dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente das instituições. E o objeto de estudo da psicologia passou a ser todas essas relações que nós temos que ocorrem dentro do ambiente escolar, do ambiente das instituições. Por quê? Porque nós entendemos que, por existir pessoas dentro desses ambientes, né, existem ali o que nós chamamos de fenômenos psicológicos. E esses fenômenos psicológicos estão todos envolvidos dentro daquele processo, né, dos processos educacionais, que é isso que a gente vai estar verificando, e tem, sim, um fundamento para estudos, uma abertura, e a psicologia, para finalizar, ela deixou de ser uma disciplina no sentido de quê? De que produzia um conteúdo, produzia uma base de estudos e somente aplicava. Ela deixou de ser isso para ser uma disciplina muito mais ativa, muito mais processual dentro da educação, no sentido de que, dentro do ambiente escolar,
isso funciona de uma forma mais significativa, porque ali você pode trabalhar com as observações, você pode trabalhar também com tudo aquilo que envolve os processos educacionais, entendendo as relações que existem dentro do ambiente escolar, do ambiente educacional, mas também compreendendo que ali existem sujeitos que têm fenômenos psicológicos que são afetados pelas relações do ambiente escolar, mas que também são afetados aí por aquilo que ocorre no entorno, no contexto, ou seja, as relações familiares, as relações, as questões psicossociais que envolvem as pessoas, as questões socioeconômicas. Então, tudo isso hoje nós vemos como importante para a psicologia da educação, tá? E quando nós trazemos isso, né, para dentro das teorias psicológicas, a gente primeiramente vai enxergar alguns autores que desenvolveram, primeiramente, suas teorias fora do contexto escolar, fora do ambiente escolar, né? E depois passaram aí a ter uma preocupação maior, podemos assim dizer, com a escola como um todo e como a gente se desenvolve aí em termos de aprendizagem, tá? Então, quando a gente vai pensar aqui, pessoal, deixa eu só clicar aqui. Acho que o primeiro autor que nós observamos, né, que teve aí grande influência sobre o desenvolvimento da aprendizagem, né, a psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, é Piaget, né? Junto a ele, nós vamos ter aí um outro grande expoente, que é o Lev Vygotsky, tá? Mas nós pensamos inicialmente no que chamamos de concepção genético-cognitiva da aprendizagem, que é a aprendizagem de Piaget. Então, assim, para desenvolver essa teoria, tá? Piaget era um biólogo, tá? Piaget tem formação inicial em biologia, e ele vai ter posteriormente aí uma, uma formação voltada para a psicologia e no estudo específico da questão do modo como nós aprendemos. Então, ele vai ter aí, nós vamos dizer que a teoria genética aborda o estudo da aprendizagem de uma maneira extremamente peculiar. Por quê? Até então, na época de Piaget, tá? Ele enxergava muito a questão dos problemas, né? A metodologia de ensino, a metodologia das pesquisas, né? Os conteúdos de aprendizagem que eram propostos aos sujeitos na época, e assim, até mesmo a forma de mensurar o nível de aprendizagem, né? E assim, ele começou a entender que essas características que envolviam o processo de aprendizagem precisavam de uma melhoria. E ele foi buscar o seguinte, por ser... Oi? Deixa eu só verificar quem foi que falou aqui. Certo, Lidiane, pode encaminhar, pode entrar novamente aí que eu aceito, tá? Então, Piaget tem aí até mesmo uma das teorias mais clássicas da aprendizagem, né? Porque nós temos aí também esse estudo voltado para a compreensão da educação. E Piaget, por ser biólogo de formação e posteriormente ter um envolvimento com a psicologia, uma formação com a psicologia, ele vai trazer muito para dentro do processo de aprendizagem uma abordagem que nós chamamos de genética. É uma influência das questões inatas, é uma influência do desenvolvimento do ser humano em toda a sua estrutura. Especificamente nessa questão genética. Porque é o seguinte, a abordagem de Piaget foi uma das que mais trouxe para o campo da psicologia da educação a formulação de pesquisas sobre a aprendizagem, né? Foi, além das pesquisas, as principais teses, os principais resultados dos estudos foi através da teoria de Piaget. E o que Piaget vai pensar nesse primeiro princípio? Sobre o problema do conhecimento, né?
Então, essa questão do problema do conhecimento é uma coisa que vem de muitos anos, de grandes filósofos, né, de grandes psicólogos também, e Piaget se preocupou, sem início, com as questões epistemológicas. Quando nós falamos episteme, né, nós estamos falando de ciência, do estudo das ciências, e as primeiras preocupações de Piaget foi o seguinte: ele começou a imaginar questões como o que é o conhecimento, né, o que conhecemos, né, como nós conseguimos conhecer aquilo que nós conhecemos, né, como nós alcançamos um conhecimento que é válido. É assim, o que o compreende, por exemplo, aquele sujeito que está aprendendo ali. E ele vai recorrer a dois âmbitos, né? O âmbito biológico e o âmbito psicológico, trazendo uma ideia de não se limitar àqueles métodos que já existiam naquela época dos estudos da psicologia, da educação. Que eram aqueles métodos, os métodos históricos, métodos analíticos, especulativos, né, que tinha ali muito voltado para a ciência naquela época. Então, assim, lá na década de 20, mais ou menos, ele vai entender que a psicologia tem elementos teóricos e empíricos suficientes para fundamentar os estudos dele. E ele vai entender que, a partir dali, ele consegue elaborar e fundamentar uma teoria a respeito da educação, a respeito da aprendizagem, pelos conhecimentos que ela tem. Mas por que assim que ele vai chamar, pessoal, de genética, uma epistemologia genética? Porque ele vai dizer o seguinte, que como nós somos seres em constante desenvolvimento, principalmente nós temos um desenvolvimento muito amplo durante a nossa infância, ele vai chamar a sua teoria de epistemologia genética, que nós podemos dizer que é a ciência, né, ou aliás, a disciplina de uma ciência entre biologia e psicologia, que vai estudar todos os mecanismos, todos os processos, iniciando ali de estados de menor conhecimento até estados de conhecimentos mais avançados. Ou seja, ele vai dizer que nós temos um desenvolvimento que inicia de um processo básico até chegar num processo mais avançado. Então, assim, ele vai trazer aí o que ele chama de método psicogenético. Ele vai dizer o seguinte, que o nível de competência intelectual de uma pessoa, em um determinado momento de seu desenvolvimento, depende da natureza de seus esquemas, do número deles e da maneira como se combinam e se coordenam entre si. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que são esquemas, tá? Ao longo da nossa vida, principalmente na infância, pessoal, nós criamos como se fossem alguns mapas do mundo, alguns mapinhas do mundo que vão ditando, assim, por exemplo, como nós devemos nos comportar mediante determinadas situações, ou os esquemas vão dizer assim, os esquemas são estruturas cognitivas, são estruturas formadas por quê? Por pensamentos, por emoções, por memórias. E esses esquemas, eles têm uma influência muito grande na nossa vida, uma influência muito grande, principalmente no nosso comportamento. E são esses esquemas, denominados esquemas cognitivos, que Piaget vai se debruçar sobre esses estudos. Então, ele vai dizer que desde lá a primeira infância, nós temos a formação dessas estruturas, certo? Estruturas essas que vão perdurar pela nossa vida, mas que vão nos auxiliar e muito ali no nosso processo de aprendizagem. Por quê? Porque à medida que nós vamos introduzindo novos conceitos, elaborando novas formalizações a respeito do mundo, a respeito sobre nós mesmos, nós vamos traçando uma sequência de evolução. Por isso que Piaget vai desenvolver, dentro da sua teoria, o que ele chama de estágios de desenvolvimento, né? Então, ele vai partir ali dessa ideia toda de que é o seguinte, esses esquemas, tá? Essas formações, essas estruturas que nós vamos formando,
eles têm uma questão interacionista. Ou seja, eu, enquanto pessoa, e eu percebo o mundo de uma certa forma, e eu vou ter uma interação com isso. A partir dessa interação, eu vou formando as minhas questões cognitivas, vou desenvolvendo o meu aprendizado por estágios, tá? Porque é o seguinte, ele vai introduzir um conceito, esse conceito do interacionismo, de que nós vamos trabalhar sempre de forma conjunta. O conhecimento, para Piaget, ele produto de uma interação entre o sujeito e o objeto. Ou seja, entre eu, que sou o sujeito, que está em busca de um aprendizado, e um objeto, aquilo que eu estou estudando. Aquilo que eu estou estudando é algo que é externo a mim. Tá? Então, um conteúdo que eu estou estudando é externo a mim. E eu já tenho ali as minhas concepções a respeito de algumas coisas. Né? Então, desde a nossa infância, desde meados da nossa infância, a gente tem concepções sobre o mundo. Enquanto criança, por exemplo, um fato muito interessante a respeito de nós quando crianças é que até ali por volta dos 6 meses, né, de vida, nós ainda pensamos que nós somos tudo. Né? Então, por exemplo, a criança pensa que a mãe é ela pensa, se ela teve um vínculo maior com o pai, ela pensa que o pai é ela observa as coisas do mundo e pensa que aquilo tudo é ela. É tanto que, assim, quem tem filho pequeno ou já teve filhos menores, experimenta, por exemplo, deixar o seu filho, você chega, põe o seu filho ali num lugar e sai. Isso gera um processo ansioso. Por isso que as pessoas falam assim, ó, meu filho estranhou muito, né, ó, conhecer uma pessoa estranhou. O que é estranhar? Existe uma teoria da psicologia, pessoal, que é a teoria de Bowlby, que ele estuda justamente essa questão do estranhamento nas crianças. A criança, ela tende a, de fato, enxergar os outros como estranhos. Porque ela está tão acostumada ali com a mãe, com o pai, com o ambiente familiar dela, com o ambiente da casa em que ela mora, que ao passo que ela vai para um outro lugar, pode ser que a criança, de fato, veja aquilo como estranhamento. Por quê? Porque ela já tem uma noção do que é o mundo. O mundo dela, para ela, que é como se fosse ela, é aquela casa que ela mora, é as coisas que ela já enxerga, é a mãe que ela tem. Então, geralmente, quando a criança, a gente passa por essa experiência com as crianças, muitas vezes, de você levar essa criança para um outro lugar, ou alguma outra pessoa ir ali pegar a criança no colo e ela começar a chorar. Algumas crianças não vão fazer isso, mas comumente acontece, né? Comumente acontece. Por quê? Isso para Piaget vai observar também essas questões de tipo assim, de que a criança ela já tem uma cognição sobre o mundo, ela já entende o que é o mundo ali para ela. Aí, a partir dessas cognições, que ela vai ter ali essa interação com as outras coisas do mundo, e nesse processo de interação entre o sujeito e o objeto de aprendizado, que ele vai começar a construir ali as primeiras impressões. Então, assim, segundo Piaget, a educação ela é uma condição formadora, é uma condição que é necessária para, podemos dizer assim, o desenvolvimento natural do ser humano. Então, a educação para Piaget, ele vai ter essa força muito impulsionadora dentro da teoria dele. Por quê? Porque ele vai dizer que é somente através da educação que nós conseguimos conhecer. E esse conhecer, ele acontece por estágios. A cada estágio que nós vamos passando, nós temos uma oportunidade de conhecer melhor e nos desenvolvermos melhor a respeito de nós mesmos, do mundo, do outro. Então ele vai dizer assim, que o seguinte, a educação como um todo, ela precisa provocar situações em nós que sejam situações desequilibradoras, né, para nós, para o aluno, desafiadoras, tá? E que cada estágio de desenvolvimento nós vamos ter um desequilíbrio que é adequado àquele nível. Então, assim, é como se, trocando assim palavras mais simples,
É como se a cada estágio do nosso desenvolvimento ali, durante a infância, por exemplo, nós fôssemos desafiados a desenvolver uma habilidade nova. Então, ele vai dizer que há uma dissociabilidade entre, por exemplo, o nosso intelecto e a moral, entre o que nós achamos sobre nós mesmos e o que nós vemos sobre o outro, sobre o mundo. Então, assim, ele vai trazer isso para dentro da escola, dentro do processo de ensino-aprendizagem, e ele vai dizer que esse processo, que ele é feito, por exemplo, da interação de aluno e professor, de aluno e aluno, de aluno com a instituição, de aluno com os processos educacionais, ele faz uma reorganização cognitiva. Ele faz uma reorganização. O que é cognitivo? Pensamento, linguagem, memória, atenção. Então, nós passamos, quando nós vamos evoluindo ali nessa interação, né, com o professor, com a escola, nós vamos sendo desafiados. Isso causa um desequilíbrio. E através dessa interação, a nossa mente ela vai se reorganizando, ela vai se reestruturando, ou seja, nós vamos criando novos pensamentos, nós vamos interpretando melhor o mundo, nós vamos desenvolvendo processos que são fundamentais, que é o quê? O desenvolvimento da linguagem, ou seja, antes a criança tinha começado, a criança passa por um estágio, ela começa a balbuciar, depois ela começa a falar umas pequenas palavras, e daqui a pouco, vocês que trabalham com educação infantil, vocês sabem o quanto por exemplo, gratificante para uma criança quando ela começa a ler, quando ela está no estágio ali da leitura, não é verdade? A criança, ela começa, assim, a ter uma noção maior sobre as coisas, e ela fica encantada com aquilo que está fazendo. Eu tenho um exemplo prático, que minha filha tem 5 anos, ela está na escola, aí infelizmente com essas mudanças todas que a gente está tendo, mas ela teve um salto de evolução em poucos meses, assim, do nível de leitura dela. Então, ela já começa a ler, já está lendo algumas palavras, ela já começa a fazer ali uma certa interpretação de algumas coisas, e isso tem sido assim, ela fica radiante para mim, né, quando eu ligo para ela dizer, papai, aprendi uma palavrinha nova, ó, a palavra que eu aprendi é batata, batata, um B, um A, um T, um A, tá, um T, um A, tá, batata, e ela fica encantada com isso. Aí sempre, como ela mora aqui, ela não mora comigo, sempre que eu vou conversar com ela, eu a desafio a uma palavra nova. Então, eu digo, Malu, vamos aprender uma palavra nova? Aí vou trabalhando essas palavras com ela. Né? Então, a criança passa por esse estágio de desenvolvimento. A questão, principalmente em relação à questão da leitura em si, é um processo fantástico para a criança. Quando ela começa a entender. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De ver a criança, ela passa num lugar e começa a olhar, e olha, mamãe, ali está escrito não sei o quê. Olha, ali está dizendo isso. Né? Então, é um processo novo para ela. Ou seja, é um processo de reestruturação, de reorganização cognitiva. A partir do momento que a criança começa a aprender a ler, a aprender a escrever, né? Há uma reestruturação mental daquela criança. Porque, como nós sabemos, a linguagem, ela é um grande salto na nossa evolução. Ela é, assim, o que nos faz muito humanos também, no sentido de que é a partir da linguagem que nós conseguimos dar interpretações melhores ao mundo, é através da linguagem que nós conseguimos dar novos significados ao mundo, e é a linguagem que faz o quê? Com que nós possamos nos comunicar melhor. Então, ao longo da nossa história, da evolução da humanidade, nós fomos construindo, desenvolvendo uma linguagem cada vez mais robusta, uma linguagem cada vez mais específica, que depois aí nós vamos ter, posteriormente, aí a criação de muitas línguas, né, de diversos idiomas, mas que existem, por exemplo, linguagens que são universais, que é a linguagem não verbal, por exemplo, que são expressões genéticas, são expressões hereditárias, inatas, que, por exemplo, expressões, emoções como alegria, tristeza, são reconhecidas em qualquer face no mundo inteiro, tá? Através dessas expressões, porque são expressões faciais
o sorrir, o estar alegre, a forma como a gente sorri, a forma como a gente fica triste, o semblante, ele é universal. Então, voltando um pouquinho para Piaget, trazendo esses exemplos, então Piaget vai falar em um desenvolvimento cognitivo. Ele vai falar que esse desenvolvimento cognitivo, ele tem uma série de estágios e uma série de subestágios que vão sendo trabalhados conforme a evolução da criança, a evolução do sujeito, e ele vai alcançando um estado novo, e esse estado novo, ele traz o quê? Uma reconfiguração, uma reorganização cognitiva. Então, o modo de pensar da criança muda, o modo de interpretar muda, então a gente vai ver um pouco disso. E ele vai dizer que a interação entre aluno e aluno, a interação entre professor e aluno, né, ele favorece muito a aprendizagem. Né? Essa interação que nós temos com o outro, né? Então, é a partir desse processo de interação, né, sujeito-objeto, ou de sujeito para sujeito, que nós vamos ter um favorecimento à nossa aprendizagem. Aí, dentro dessa perspectiva, pessoal, Piaget ele vai inaugurar uma nova corrente dentro da psicologia, mais especificamente, que nós chamamos de corrente construtivista, né? O construtivismo em si. O construtivismo, ele traz essa ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno, tá? Se o aprendizado é construído pelo aluno, o ambiente escolar, o ambiente de aprendizagem, ele precisa ser cada vez mais desafiador. Ele precisa provocar desequilíbrios, ou seja, ele precisa levar aquele aluno a pensar cada vez mais, a buscar soluções. Por quê? Porque a cada estágio que o aluno vai vivenciando, ele vai passando por novos desafios. Então, nós precisamos ter um ambiente escolar desafiador e provocador para que aquele aluno consiga se sentir motivado, né, e se sentir desafiado, né, impulsionado a resolver aquele desequilíbrio e criar novas cognições. Então, assim, quando a gente fala, pessoal, dessa epistemologia genética, né, de Piaget, nós vamos pensar um pouquinho no seguinte, tá? Que ele vai falar aí das chamadas etapas do desenvolvimento, né? Essas etapas, esses estágios de desenvolvimento. Então, aqui, nós vamos ter alguns estágios, tá? Que ele vai mencionar, que ele vai entender que nós vamos ter 3 grandes estágios no processo ali evolutivo do desenvolvimento cognitivo. Esses estágios ocorrem da infância até ali meados da adolescência. Então, assim, o primeiro estágio que uma criança passa de desenvolvimento cognitivo é o famoso estágio sensório-motor, né? Que é um estágio ali que vai desde o nascimento até mais ou menos 2 anos de idade, e ele vai ter ali a construção de uma primeira estrutura intelectual, que é a chamada estrutura de deslocamento, tá? Essa estrutura de deslocamento é justamente aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, no sentido de que quando a criança ela tem ali os primeiros meses de vida, ela imagina que tudo é ela. Só que quando ela começa a desenvolver uma cognição mais apurada, ela começa a perceber e interagir no sentido de deslocar aquilo que até então era parcialmente visto como somente dela, a deslocar para o outro. É como se a criança saísse daquele mundo que é somente dela e passa ali agora a percebê-lo como algo externo. Então, há uma ruptura da criança. A criança começa a perceber que há algo que está externo a ela. Então, ela faz essa espécie de deslocamento. Depois ele vai ter aí... Uma pergunta. Oi, Genilda. Uma dúvida. Eu sou mãe de 3 filhos, mas eu nunca observei essa questão. Aí, outro dia, minha vizinha teve uma bebezinha e a mãe dela dizendo que até os 6 meses de idade a criança não enxerga. Isso é verdade?
Na verdade, não é que ela não enxergue, tá? Mas a criança, ela tem uma visão limitada, tá? Por exemplo, ali, quando a criança nasce, ali nos primeiros dias, ela vai ter uma visão muito limitada, como se ela observasse as coisas e visse muito a visão distorcida mesmo. Quando a gente tem, né, alguém que usa óculos aqui sabe que quando tira os óculos, né, vê tudo desfocado. Então, basicamente, é como a criança vai ter ali. Ao passo que ela vai evoluindo, essa visão ela vai ficando mais aguçada. Geralmente, ali depois dos 3 meses de vida, essa visão dela vai ficando mais apurada. Então, ela começa a enxergar, porque ela começa a perceber. Vocês percebam que a criança começa a ter o quê? Posteriormente, a se interessar pelas cores. Né? Primeiro, né, Né? Isso, primeiro pelas cores. Aí, porque é o seguinte, ela começa primeiramente a desenvolver a visão. Depois, né, de um tempo, ela vai desenvolver mais, por exemplo, a questão da audição apurada. Ali por volta dos 6 meses, vocês podem ver que a criança, se você mexer um chocalhinho ali do lado dela, ela já vai começar a virar, ela já vai começar a procurar os sons, mas não é que a criança não enxerga, ela enxerga sim desde o nascimento, a não ser que haja algum problema congênito relacionado à questão da visão, mas essa criança vai enxergar, no entanto, ela vai ter dificuldades para enxergar, porque a visão dela ainda é muito turva, ainda é muito depois é que ela vai aprendendo a como observar melhor, e se interessa pelas cores, né, as crianças que ficam muito fascinadas pelas cores. Então, ela tem, é como se ela tem a visão, mas que essa visão fosse um pouco limitada, em relação, por exemplo, à visão de um adulto. Obrigada. Por nada, Linda. Oi, Rayane. Essa questão, assim, da criança, tipo, ela desenvolver a partir dos 6 meses a questão dos sonhos, eu acho que não é bem até os 6 meses, não, porque eu tenho uma criança, o meu tem 3 anos e 7 meses, mas quando ele tinha uns 2 meses, a gente falava com ele, já observava, sabe? Sim. Procurando, assim, então eu acho que essa questão dos sonhos, ele já se adequa mais cedo, não? Sim, sem dúvidas. Na verdade, assim, os 6 meses ele começa a ter uma questão mais apurada, mas o desenvolvimento da criança relacionado aos sonhos, hoje há pesquisas que relatam que já desde a época de quando a criança está na barriga, ela já tem essa coisa de ser estimulada pelos sonhos. É verdade. Então assim, ela começa desde a época da gestação. Então, por exemplo, fizeram vários estudos, né, com mulheres grávidas, quando assim, por exemplo, a diferença entre mulheres grávidas que botavam uma música ali para a criança ouvir, né, durante a gravidez, e depois as crianças passaram a reconhecer no sentido de ter um estímulo, depois que nasceram, ali ao longo dos meses, elas se sentirem estimuladas por aqueles sons. É como se ali, obviamente assim, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, pessoal, nós vamos ter diversas correntes teóricas, umas falando umas coisas, outras falando outras, mas assim, quem tem mais de um filho, né, percebe que é nitidamente visível que o desenvolvimento de um filho não é igual ao outro. Então, tem crianças que são mais precoces de desenvolvimento, tem crianças que têm um desenvolvimento mais tardio, né, tem crianças que ali com 6, 8 meses já estão começando a balbuciar, falando algumas coisas, né, tem criança que anda com 1 ano, tem criança que anda com 9 meses, então o desenvolvimento infantil, ele é muito, principalmente atualmente, né, principalmente nos dias de hoje, ele é muito variável. Então, pode ser que existem alguns estágios, né, a psicologia ali do desenvolvimento fala de alguns estágios chamados universais, que por exemplo, eles observam a grande parte, né, das crianças e levam a questão estatística, mas se você vai para o particular, por exemplo, e você pegar, sei lá, 10 crianças ali que nasceram na mesma época, você vai ver que os desenvolvimentos não são iguais. E uma das coisas que ajudam muito no desenvolvimento da criança são os estímulos, né? Uma criança que é muito estimulada, que é num ambiente estimulador, que é estimulada a falar, que é estimulada a andar, que é estimulada a ser desafiada, né? Por isso que Piaget vai falar disso, a criança ela precisa ser desafiada para ela evoluir. Então, assim, hoje nós estamos vivendo um problema que acredito que seja um problema que vai causar, assim, eu não diria danos, mas que vai atrapalhar bastante o desenvolvimento das gerações futuras, que é justamente a ausência de estímulos.
Quais são os estímulos que a criança tem hoje? É muito o quê? O celular, né? E o celular não é desafiador para a criança. Por quê? Porque ela já pega tudo pronto. Então, a criança quer ver, por exemplo, sei lá, galinha pintadinha. Ela não sabe escrever ainda. Mas o que ela faz? Ela vai lá no YouTube, clica no botão de áudio e diz galinha E pintadinha e de consegue pesquisar. matéria. Entende? Isso está acontecendo, é diferente, por exemplo, de uma criança ser estimulada. Então, eu vou estimular a criança a escrever, vou estimular a criança a fazer as primeiras garatujas, estimular a criança a fazer os primeiros desenhos, incentivá-la nesse ponto. Trazer, por exemplo, uma questão cognitiva no sentido da linguagem, né? Então, assim, uma coisa que acontece também nesse período que a gente está vivenciando, os pais deixaram muito assim a encargo dos professores a educação das crianças. É tanto que muitos estranharam agora no período da pandemia as crianças estarem em casa e muitos pais se sentiram sobrecarregados no sentido de agora estarem responsáveis por isso, né, por acompanhar o desenvolvimento da educação da criança. Ao passo que nós, enquanto pais, já deveríamos estar acompanhando esse desenvolvimento no sentido de que existe uma parte que é feita pela escola, mas eu, enquanto pai, também tenho o dever de estimular os meus filhos em casa, né? De fazer esse estímulo, de proporcionar também ambiente desafiador. Olha, coisas que são muito interessantes para o aprendizado das crianças, que são jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, coisas muito manuais, né? Hoje estão sendo substituídas por um computador, por um notebook, por um celular, né? Então a gente vai ter aí um desenvolvimento infantil, talvez nos próximos anos, diferente daquele que foi na nossa época, daquele que foi na época dos nossos primeiros filhos, né? Porque essa questão do estímulo cognitivo mais apurado, de destreza manual, de linguagem, está sendo substituído. Antes, uma coisa que era muito ativa, a criança tinha essa ideia de ser ativo no seu desenvolvimento, né? Ela está sendo agora muito passiva, recebendo tudo muito prontinho ali, né? Oi, Raiane. Professor, Oi? Oi, assim, Bruno. falo como educadora e como mãe. Uhum. A responsabilidade da escola, os pais não compreendem que é uma. Eles não deixam só a educação de forma, como é que eu posso falar? Alfabética, né? No sentido de educar conteúdos, não deixa só isso para a escola, não deixa só a função de dar conteúdos e ensinar para uma vida profissional. É toda uma carga em cima, é para você educar o aluno como se você fosse a mãe do aluno, impor regras, ensinar essa criança a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar os mais velhos, e isso tudo agora está sendo função só de nós, pais. Eu falo como mãe agora. Eu já tinha essa função, eu tenho duas filhas, uma de 19 anos e uma de 7 anos, e eu ouvindo o senhor falar aí, elas são totalmente diferentes. Minha mais velha, ela foi criada nesse espaço educacional, toda a vida eu fui da área da educação, comecei muito cedo, com 15 anos. Na época que amarrava cachorro com linguiça, né, todo mundo substituía um professor. Então, eu comecei substituindo professores, dando aula de reforço, e nunca mais parei. E Samantha, ela foi criada nesse ambiente escolar. Então, Samantha, ela não tem dificuldades, ela, sabe, ela é despojada, ela explica um trabalho com autonomia. Emanuele é do mesmo jeito. Só que a Emanuele é mais preguiçosa do que a Samantha. Samantha apanhou muito quando ela errava uma coisa, não tinha paciência, não, dava um tapa. Burra, dava logo um tabefe nela, né? Já a Emanuele, aí ela faz maninha, elas me chamam de mãe. A senhora bate, mano, igual bate em mim, eu digo, não, dessa vez ela tá se livrando. É totalmente diferente, mas enquanto mãe, você surta, porque a quantidade de conteúdos que tem vindo para casa é absurda, né? E como professora, aí eu me boto no lugar, eu digo, meu Jesus, agora eu entendo porque que as mães também estão se sentindo surtadas, porque tem hora que dá vontade de pegar o que é caderno, jogar tudo pela janela e dizer, fechar a porta do quarto e dizer, me deixa aqui. É essa carga que os pais não estão conseguindo suportar.
é a função de educação escolar e a função de educação que pertence aos pais para a vida, que não é nossa. Eu não sou mãe de ninguém, eu sou educadora, sou professora, sou amiga, sou parceira, mas eu não sou mãe de aluno, não. Então, qualquer comportamento que uma criança vem apresentar, aí culpa o professor. Ah, você não está aprendendo nada na escola, não? Sim, você não está aprendendo nada com sua família também, não? Então, agora, os pais, eles estão sentindo essa carga, mas ainda eles não estão sabendo identificar e continuam nas redes sociais xingando professores, que o professor está ganhando com a cara. Nossa, a gente está sofrendo demais, minha gente. Pelo amor de Deus, eu estou a ponto de enlouquecer, de tocar fogo no mundo com tanta coisa. E eles ainda não identificaram esse peso, que era só nos nossos ombros, que agora está sendo dividido com eles. Verdade, Bruno. Rayane, você mencionou que tem uma pergunta. Então, Pedro, como você é psicólogo também, eu também trabalho diretamente com a psicóloga, e eu já fiz essa pergunta para ela. Só que, assim, indiretamente, eu não consigo chegar à conclusão. João Miguel, ele tem 3 anos e 7 meses. Eu já fui educadora 5 anos e eu consigo perceber, né, alguns problemas nas crianças quando tem dificuldade. E o meu, eu já passei até com a pediatra com ele, eu tento desafiar, como você disse anteriormente, ele tem que crescer num ambiente desafiador, não é isso? Eu comecei agora a ensinar particular, montei uma salinha, certo? Estou ensinando a 5 crianças, com eles 6, para poder ver se eu estimulo ele a entrar nesse âmbito. Mas só, Pedro, que é muito difícil. Ele não quer. Eu trabalho muito com jogos educativos, eu compro aquele jogo. Eu fiz uma pintura na parede da minha salinha. Eu faço tudo para chamar atenção, mas eu não consigo. Ele não quer ficar, mesmo com as crianças que é da idade dele, ele não fica. Aí eu fico me perguntando, será que João Miguel é autista? Será que João Miguel tem outro problema? Mas assim, aparentemente, ele não apresenta esse problema de autismo, sabe? Eu acho que assim, pode ser que ele seja imperativo, porque muitas vezes ele não para. Eu falo para ele o não, ele não consegue identificar o não. Só que aí, meu esposo, ele parece que tem medo, sabe, da gente levar ele no especialista e ser diagnosticado, e o problema só aumenta. Ele vai fazer já 4 anos agora em novembro, e eu não consigo, de maneira alguma, chamar a atenção dele. É muito complicado, está sendo muito difícil, e eu como mãe, estou preocupada, Bruna. Você já tentou colocar ele com outra professora, que não seja você, mãe? Ele não está lhe enxergando como professor, ele está lhe enxergando como mãe, que permite eu fazer tudo. Então, essa a diferença de Emanuela e Samanta. Samanta, ela entendia que eu era mãe, mas quando eu estava dando aula a ela sabia que eu estava sendo professora e eu me irritava e dava uns tapas. Já a Emanuela, ela não separa. Não separa. Quando, mãe, eu tô cansada. Tente isso para que você possa buscar, assim, novas alternativas, né? Porque eu acho que ele não está lhe enxergando como professor, ele está lhe enxergando como mãe. E para ele, você, como professora, não está sendo atrativo. Não está sendo bacana para ele. Bruna, mas a questão é porque onde eu moro assim, ao lado do açude do governo, sabe? Aí, para eu passar para a minha cidade, para eu passar para a vila, onde tem uma escolinha particular, eu tenho que ir de canoa. Aí, para mim, de canoa não tem como, porque do outro lado eu tenho que ter um transporte. Aí fica muito longe. E aqui, onde eu moro, no meu sítio, não tem ninguém que ensine. A única pessoa que tem aqui, por isso que a irmã já me pediu para ensinar, devido não ter, sabe? Aí fica difícil, mulher. O processo está muito difícil. Eu não estou sabendo lidar, sabe? Aí eu faço que nem você, ó. Ele só tem 3 anos e 7 meses. Mas eu estou batendo nele. Não é porque eu quero. A ira, sabe assim? Quando ele fala que não, aí, bichinho, eu pego um cipó e
bato nas pernas dele. Tem a coisa, mas Agora eu eu vou fazer bato. assim, alguém Não vou mentir, eu não aguento. esse menino para mim, eu também trabalho com aula de reforço. Eu tenho um aluno que o pai olhou para mim e disse assim, professora, olha o que foi que o pai falou para mim, como professora de reforço, né? Esse menino não sai de celular, não, você não vai dar um jeito, não. Eu digo, como é? Como é? O senhor está me dizendo o quê? Não, porque ele não sai do celular, no Free Fire, no Naruto, não sei o que. Eu digo, isso aí é particular do senhor como pai. O senhor quer que eu saia da minha casa e vá à sua, tomar o celular do seu filho e dizer a hora que ele pode usar o celular? Não, eu sou responsável por ele a partir das 14 horas, quando ele entra, até às 16 horas, quando ele sai. Eu sou responsável por ele. A partir ele saiu desse horário, eu não sou responsável por ele. Mas é uma carga, não importa qual é a área que você esteja atuando, se é numa escola particular, se é numa escola pública, se é num recurso, a carga é do professor. E o seu filho não está enxergando como professor. Traga esse menino para mim, eu dou uns cascos nele. Dona, eu sou amável. Eu sou uma filha amável. Oh, meu Deus, se fosse perto aí, o que é que você acha, Pedro? Me dê uma solução, pelo amor de Deus. Certo, vamos lá, vamos pensar um pouquinho a respeito, tá? A gente vai ter aí dois fatores importantes, Rayane. Um deles é esse que a Bruna trouxe. Eu acho que pode haver, sim, uma influência pelo fato dessa questão de haver alguns problemas relacionados à questão de autoridade, no sentido dele enxergar você como mãe e não como professora. Pode haver uma influência. Ao passo também que eu acredito, assim, eu não sou muito de trabalhar com diagnóstico, de pensar que tudo necessita de um diagnóstico. Mas eu vejo, sim, é interessante de você fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. O que é? Verificar, por exemplo, um neuropsicólogo, né, que vai fazer algumas avaliações cognitivas com ele e entender se, de repente, ele tem algum déficit no desenvolvimento, se ele tem alguma característica que não necessariamente seja um transtorno, mas que esteja atrapalhando o desenvolvimento dele. Eu acho válido no sentido assim, de não querer, no sentido de dizer, não, meu filho tem um problema, não. Porque, na verdade, não se trata de um problema. Se a criança tem um déficit cognitivo, se a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem, há forma de se trabalhar isso. Então, por mais que exista posteriormente um diagnóstico, no sentido de dizer assim que a criança tem TDAH ou ela tem algum outro tipo de condição, a gente não, principalmente enquanto pais, não cabe a gente pensar assim, que meu filho tem um problema, ou meu filho é problemático, não. Ele tem uma condição diferente, que vai precisar ter um cuidado diferenciado, que vai precisar ter um olhar mais crítico, direcional em relação a isso. Mas é interessante a gente avaliar, porque é o seguinte, caso você consiga, de repente, um profissional, um neuropsicólogo, por exemplo, que faça uma avaliação mais apurada com ele, de você também, porque a primeira entrevista vai ser sempre contigo, vai ser sempre com os pais, tá? De você levar essas informações, no sentido de que, olha, ele tem essa linha que eu estou dando aula, porque a partir daí a gente faz uma análise mais macro. A gente vai entender a partir ali da concepção da criança também, né, aquilo que está influenciando no entorno dele. Então, por exemplo, a gente vai buscar, investigar, como a Bruna trouxe, essa relação que vocês têm, né, buscar também, por exemplo, elementos cognitivos, buscar elementos que estão possivelmente aí distraindo a questão da aprendizagem dele, porque ele pode ser uma criança que simplesmente não tem motivação ali para aquele estudar, ele quer brincar, quer fazer outra coisa, e tem ali sei lá, entre aspas, né, acha chato aquela coisa, por mais que ele tenha uma interação com outros coleguinhas ali, mas ele não se sente motivado ali, ele não se sente pertencendo àquele grupo. Então, existe uma série de fatores aí que a gente vai precisar avaliar no sentido de dizer assim, o que pode ser feito? A partir de um parecer, a partir de uma observação mais apurada, que a gente vai conseguir dar um direcionamento, né? Porque a gente precisa, quando nós pensamos em possibilidades, a gente precisa trabalhar com todas elas. E até uma das coisas, até um exemplo bacana você trazer, a questão do seu filho, porque é justamente isso, quando a psicologia veio para dentro da educação, ela buscou justamente observar esses entornos.
Aí, em relação do seu filho, pode ter uma questão psicossocial, pode ter uma questão socioeconômica, pode ter uma questão aí de relacionamento, questão de autoridade entre você e ele, tá? No sentido de ele perceber, como a Bruna trouxe, perceber você como mãe, não como professora, e ter, assim, uma distinção na questão da figura de autoridade. Porque enquanto crianças, a gente percebe muito isso. Olha, o professor é uma figura de autoridade para mim, para algumas coisas, mas a minha mãe, meu pai, ou alguém que cuida aqui de mim, tem uma autoridade para outras coisas. A criança tem autoridade, a professora tem autoridade sobre o que eu estou conhecendo, né? Então, eu tenho essa coisa de respeito, chamar de tia, aquela coisa, porque eu me identifico com ela, mas eu me identifico com a minha professora como sendo alguém que está fora daquele ciclo social básico que eu tenho, que é a minha família. Então, por isso que a criança cria um vínculo, às vezes cria um vínculo com a professora. Eu até mencionei para vocês na aula anterior, de que o vínculo emocional com a criança, com a professora, ele é significativo, mas é diferente do vínculo emocional que ele cria com os pais. Né? Com os pais ele se sente mais livre, ele se sente mais à vontade para fazer o que quer. E parece assim, às vezes, que com a professora ele tem um cuidado maior, tem um respeito maior, né? Por ser uma pessoa de fora. Porque é justamente nesse processo que a criança ela começa a enxergar aquilo que está exterior a ela. Então, aquilo que está exterior a ela causa, muitas vezes, uma questão na criança de levar ela a ter um respeito maior ou algo do tipo. Mas é sempre interessante, Rayane, a gente pensar no todo. Pensar, assim, no conjunto de situações. Não pensar somente assim no sentido, eu não sei se meu filho tem algum tipo de transtorno, precisa ser avaliado. Mas observando meu filho hoje, como é que é a relação dele do dia a dia? Você é até interessante você começar a observar como é que ele se comporta quando está próximo dos coleguinhas, como é o comportamento dele quando ele está só com o pai, como é o comportamento dele porque ele está só com você, né? Entender também, sei lá, no sentido de que ele tem, como é que ele age, como é que ele se comporta quando ele está com outros parentes, por exemplo. E aí você vai começando a entender uma série de fatores, e você já vai gerando cada vez mais informações a respeito do seu filho, para você ir tendo insights melhores, né? Verdade. Entende? Porque, assim, eu não sou detentor dessa ideia de que você pegar um fator, eu não defendo, não levanto essa bandeira, pessoal, que vem fazendo há muitos anos essa coisa de dizer assim, a criança tem um desenvolvimento mais ativo, é uma criança que corre muito, que brinca bastante, que tem aquela coisa, é uma criança que tem hiperatividade. Não, a gente precisa identificar esses fatores. Porque meio que virou um modismo de dizer que a criança, de investigar autismo, de investigar TDAH, de investigar déficit de atenção, de investigar ali déficit de aprendizado, como se, assim, houvesse a necessidade da gente encaixar essas crianças dentro de um transtorno, dentro de uma condição clínica, para a gente começar a justificar algumas práticas, por exemplo. Isso acontece muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma questão geral, mas parece que às vezes há essa necessidade da gente querer colocar, não entender que meu filho tem um transtorno, porque aquilo me causa alívio, ou muitas vezes os pais, quando se deparam com uma condição parecida, não aceitam. Né? Eu conheço inúmeros pais que os filhos receberam o diagnóstico de autismo, né, e não quiseram aceitar que a criança tinha uma condição diferente. A criança ela não é doente, a criança ela não é menor que os demais, a criança ela não como eu posso dizer, inferior aos demais, não, ela tem uma condição diferente que vai exigir cuidados diferentes, vai exigir um tato diferente com aquela criança, né, mas que essa necessidade de você colocar a criança dentro de um transtorno, né, não é uma coisa muito interessante, mas que a gente deve sempre observar o todo, né, observar aquilo que está no todo, no contexto. Eu acho, Pedro, que assim, o que dificultou João Miguel foi devido a essa crise dessa pandemia, porque quando ele iniciou a creche o ano passado, foi bem no ente que começou a pandemia. Aí eu acho que o quê? Ele não teve a socialização com as crianças para poder desenvolver, né? Aí eu acho que é isso aí que ele precisa. Aí onde eu moro aqui não tem nenhuma criança perto da idade dele, só tem criança assim acima de 8 anos. Então ele não se identifica com aquelas crianças, eu percebo. Ele só gosta de crianças que é do tipo dele. Aí eu acho que é isso aí também que está causando todo esse processo nele, acredita? Você já tirou uma conclusão aí maravilhosa a respeito do seu filho.
Porque muitas crianças passaram por esse processo. Porque é o seguinte, quando a gente sai do nosso primeiro ciclo social, pessoal, que é a nossa família, que são os nossos pais, ali os parentes mais próximos, a gente se depara com o primeiro ciclo social, que é a escola. Então, é ali, por exemplo, que a criança começa a enxergar, até por ter pessoas, né, na mesma estatura que ela, ele já começa a se sentir ali mais identificado naquele grupo. Aí ele começa a enxergar, por exemplo, que se ele tem ali, sei lá, de repente só um contato com os primos, ou é uma criança muito sozinha, ele começa a entender, olha, tem uma pessoa que é do meu tamanho, olha, tem uma pessoa que é menina, tem uma pessoa que é de outra cor. Então ele começa a enxergar que o ciclo social dele não é fechado somente àquela estrutura familiar. Aí ele começa, isso gera muitas coisas na criança, às vezes gera angústia, gera medo, gera ansiedade, mas desperta na criança uma coisa que é fundamental para o aprendizado, que às vezes a gente tem uma tendência de perder ao longo da nossa vida, que é a nossa curiosidade. A criança fica curiosa. Você pode ver o seguinte, que a criança, ela aprende o nome dos coleguinhas, de todos eles. Minha filha mesmo sabe o nome de todos os colegas da escola dela. Aí tem aqueles que ela vai se identificar mais, tem aqueles que geralmente ele tem ali um conflitozinho a mais e dizer que não gosta, porque ela vai começar a entender, olha, existe um universo em que eu me encaixo, em que eu não estou ali, por exemplo, tem uma figura de autoridade sim, mas ela não é igual ao meu pai nem à minha mãe, né? E tem ali outras pessoas que são iguais a mim. Então, é a partir desse despertar da curiosidade, da primeira socialização da infância, depois que a criança passa pela socialização familiar, que a gente vai começar a enxergar muitas coisas, principalmente relacionadas ao comportamento. Como você está trazendo, Rayane, você olha, aqui não tem crianças da idade dele, são crianças mais velhas. Aqui, ele é uma criança muito sozinha. Então, tudo isso pode influenciar, sim, no sentido de que o seu filho hoje possa estar querendo buscar uma identificação com um grupo que até então ele não conseguiu e ele está buscando essa identificação dele próprio, ou seja, fazer o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu penso que é para ser feito. Então, não me sinto enturmado com aquelas outras crianças do reforço, então eu vou fazer o que eu quero. Né? Eu gosto de brincar, né, por exemplo, como a Samantha está dizendo aí, é difícil. Você perceba o seguinte, quando seu filho entrou na creche, para começar um processo de socialização fora do nível familiar, fora do contexto familiar, ele já sofreu o impacto de ter sido castrado disso, de ter sido cortado. Então, como é que, por exemplo, estamos há mais de um ano agora, o seu filho ele não teve a oportunidade de ter os primeiros passos de uma socialização diferente do seio familiar, para poder começar a construir uma identidade dele. Então, ficou muito assim. Então, muitas crianças passaram por isso. Por exemplo, minha filha teve dificuldade no sentido dela estava começando a ler, já estava começando aquelas coisas. E ela ficou muito chateada porque não podia ir mais para a escola. Aí, sabe qual foi a reação dela em relação às atividades da escola? O que ela fazia? Chegava às atividades, ao invés de ela fazer, ali tem a atividade da segunda, da terça, da quarta, não, ela fazia tudo num dia só para se livrar, porque ela não queria fazer aquelas atividades ali. Não, ela queria fazer junto com os coleguinhas, ela queria fazer junto com a professora, quer dizer, na escola. Então, qual foi a atitude dela mediante isso? Fazer tudo para se livrar, para poder fazer outras coisas. Coisa que, se ela estivesse na escola, ela estaria respeitando essa coisa de fazer um, depois fazer o outro, né? Então, imaginem só, nós enquanto adultos, nós sofremos esse impacto todo, que já temos mais maturidade, já temos mais experiência, imagina para nossas crianças o que aconteceu com elas, esse período todo que a gente está vivenciando, né? Se nós, por exemplo, nos sentimos tão privados da nossa socialização que a gente tem, né, com os colegas de trabalho, imagina uma criança, né, que a criança, o negócio dela é sociabilizar mesmo. Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer trazer conhecer o mundo, ter curiosidade, né? Então, certamente para nossas crianças está sendo muito mais difícil. Inclusive no sentido aí de que a Samantha está trazendo, de entender o que está acontecendo, né? Para nós
a gente entende, é difícil a gente entender o que está acontecendo, mas a gente entende que é necessário usar máscara, que é necessário fazer isso, que é necessário se restringir, que não pode sair de casa, aquela coisa, mas imagine explicar isso para uma criança, que é cheia de porquês, e a criança é assim, acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas eu já falei para os meus alunos da graduação, no sentido do seguinte, a criança é muito curiosa, e ela quer saber o porquê das coisas. É aquela criança que de vocês diz assim, olha, se você chega para uma criança e diz hoje, olha, fulaninho, você não pode botar o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. Ela não sabe o que é choque. Ela não sabe o que é experienciar um choque e ela vai lá botar o dedinho de novo, porque ela quer saber o que é. O que ela não pode, por que eu não posso fazer? Ela vai lá e botar o dedo para saber o que ela não pode fazer. Aí quando ela toma um choque, agora eu sei o que é um choque, ela não bota mais. Entende? Porque ela entendeu o que é aquilo ali, que isso ali é prejudicial para ela. Então, na educação infantil, não basta, por exemplo, a gente dar nãos. A gente precisa atribuir um significado ao não para essa criança. Ela precisa entender por que ela pode fazer, por que ela deve fazer, por que ela não pode fazer. Entende? Porque para a criança não adianta. Para a gente, adulto, é fácil. Ou não pode. Professor, eu sei que eu não... Oi, Bruna. Mesmo no ensino fundamental, eu estou trabalhando há algum tempo com 4º e 5º ano. E quando as aulas retornaram, houve a tentativa, né, de a gente retornar os alunos com os alunos do 5º ano, seguindo todos os protocolos de segurança e tal. Eu sou uma professora que eu sou muito exigente. Eu tenho uma ligação muito, muito boa, muito bacana com os meus alunos. Se eu disser, fica na sala, ninguém sai, eu vou na cidade, porque eu trabalho a 12 quilômetros da cidade. Só sai quando eu voltar, não tem quem tire eles de dentro da escola. Quem trabalha comigo sabe que é assim. Não tem pai, não tem mãe, não tem quem tire. Ele diz, eu não vou sair não, só vou sair quando tia mandar. Então, quando a gente disse que ia ter que parar novamente, que eles olharam para mim e disseram assim, tia, por quê? Não tá só nós, vamos continuar. Sabe aquela tristeza, aquela vontade. Eu me engasguei e não soube dizer uma palavra. Eu não sabia como agir. Aquilo me doeu. Como era que eu ia olhar para eles e dizer, não, a gente não pode, porque novamente arrebentou tudo de novo e a gente está correndo um risco de vida. Eu me senti fragilizada, sem ter nem... Eu não soube falar nada. Eu, sinceramente, eu não soube responder. E eles são crianças de 10 a 14 anos, né? 12, 14 anos. E eu não soube responder. Os olhinhos deles, tia, por que a gente... Não tá só nós, tia. Não é só nós. Olha, é muito complicado. E para uma criança menor? Né? Então, eu sei lá, eu acho que esse bebê de Rayane, como você falou, professor, ele está sedento de conviver com crianças da idade dele, de ter o contato. É como quando você vai levar seu filho a primeira vez para a escola, que ele fica lá naquele escândalo, até ele encontrar proteção, refúgio, se socializar com aquela turma, ele vai berrar, ele vai chorar. Por isso que eu vejo muita questão dos professores de educação infantil se colocar, entre aspas, realmente como tias, ter um afago, um aconchego, porque tem professor que você vai deixar seu filho, você entende, como professor eu entendo, o que é ser professor e o que é ser tia, nós não somos tias, somos professores, mas na educação infantil eu acho que a gente precisa agir dessa maneira, ter um carinho, um agrado, para que a criança se sinta protegida, acolhida, é muita coisa. Com certeza, Bruna. Mas um vínculo, né? Viu? O vínculo, a criança na escola, ela cria um vínculo com as tias, ela cria um vínculo com as outras crianças, né? É tanto que, assim, às vezes a criança, como você falou, Bruna, ela fica aos berros no início, mas eu já vi isso acontecer com muitas crianças, de depois chegar na escola e ela correr para a escola e mandar o pai embora, mandar a mãe embora. Pode ir, né? Vai embora. Porque depois ela vai... A minha faz isso comigo. Né? Tá bom, aqui, tá bom, pode ir embora. Pode ir embora, desse jeito. Porque ela se sente acolhida, né? É um ciclo social diferente para ela, que é desafiador no início, mas à medida que ela vai criando essas novas cognições... Olha, vocês trouxeram exemplos fantásticos aí da teoria de Piaget. Porque é nessa interação que a criança vai construindo. Porque até então aqui... A criança tem medo da escola,
a criança tem medo das professoras, é tudo muito novo. Até hoje, nós, enquanto adultos, daquilo que é novo para a gente, é desafiador, a gente tem medo de fazer, tem medo de encarar. A criança, ela sente essa questão de ter medo das coisas, mas ela vai construindo novas cognições, ela vai construindo novos pensamentos, ela vai observando e vendo que a escola não é tão desafiadora assim, que não tem por que ela ter medo da escola, né, que ela encontra ali nos coleguinhas aquela coisa de ter uma primeira amizade, né, de ter um primeiro conforto ali, enxerga esse conforto que você trouxe, Bruno, essa questão da relação de afago, ela é muito importante porque a criança precisa se sentir acolhida onde ela está. Então, muitas vezes, esses papéis acabam sendo feitos de uma forma muito parecida, o papel de pai e mãe, de ter esse aconchego, de ter esse afago em casa, e a criança chega na escola, ela sente a mesma coisa, né? É diferente, é uma pessoa que ela vê ali uma vez no dia e tal, mas é muito importante de trazer, principalmente assim, um ambiente que cause segurança para essa criança. A criança, ela precisa se sentir segura, né? Como você trouxe, Bruno, isso é muito fato. E à medida que ela vai interagindo, à medida que ela vai construindo, à medida que ela vai sendo desafiada ali dentro, ela vai mudando, ela vai modificando a forma de pensar, de enxergar. É tudo, como se ela trazendo, tudo muito novo para ela. Elas vão se acostumando com o que a gente está trazendo. Então, assim, justamente esses exemplos que vocês estão trazendo vai muito de encontro à psicologia, a teoria de Piaget, porque ele vai falar justamente disso. A criança, ela precisa ser desafiada. E para ela é um novo desafio ir para um ambiente diferente. Né? É um desafio interagir com outras pessoas. Né? A criança ali, e assim, hoje há uma questão de que as crianças estão indo para o ambiente escolar, para as instituições escolares muito mais cedo, né? Porque antes as crianças iam uma vez mais tarde, né? Iniciava ali na escola com 5 anos, né? Com 6 anos, entrava ali no pré-escola. Eu, por exemplo, entrei na escola com 5 anos, né? Só que quando eu entrei, eu já sabia ler e escrever. Eu fiz a pré-1 e pré-2 em um período só, né? Em um ano só. Mas hoje, assim, pelos pais trabalharem, pelos pais não terem, assim, um tempo de disponível ali, as crianças estão indo mais cedo. As crianças estão indo para as creches mais cedo, as crianças estão indo para a escola mais cedo. Às vezes, questão da alimentação, não tem uma boa alimentação em casa. E existem os fatores socioeconômicos também, Genilda. É verdade, isso aí existe as questões psicossociais e socioeconômicas que muitas crianças, eu acho que eu até mesmo falei isso para vocês, não lembro se foi para vocês, se foi para a turma da graduação, muitas crianças vão para a escola por causa da merenda, porque lá elas conseguem ter uma alimentação melhor do que elas têm em casa. Então, dentro desses aspectos que a gente, assim, hoje para professores, para educação, principalmente de educação infantil, vocês são desafiados a todo momento. Porque vocês precisam entender a dinâmica familiar da criança, mas você pega uma sala com, sei lá, com 20, 30 alunos, entender cada um de um jeito, entender a questão comportamental de cada um, entender muitas vezes a relação familiar dessa criança. Né? Não, é difícil. Professor, eu estou com a aluna desde a creche. Eu trabalhei na educação infantil há alguns anos e ela estudou comigo lá. E já tinha esse problema desde lá. A mãe é alcoólatra. Aí esse ano ela está fazendo o primeiro ano comigo, sabe? Aí a mãe vai pegar a apostila dela toda segunda. Aí quando chega em casa, a mãe deixa uma mocinha, irmã dela, fazer. Já na segunda responde a atividade todinha, a apostila toda, e já manda foto, sabe? Porque ela quer saber se fez, tá entendendo? Com medo de perder o Bolsa Família. Mas ela já chega na escola para pegar a atividade, já bêbada, sabe? A mãe dá pena a situação. Aí a bichinha é muito sofrida, sabe? Muito sofrida. Dá pena. Entendi. Olha, as questões psicossociais e socioeconômicas trazidas para dentro da escola, né? E aí, nós, enquanto profissionais de educação, vocês trabalham com a educação infantil, a gente acolhe, né? As dores dessa criança, acolhe, e a gente fica naquela ânsia, né? Naquela vontade de fazer mais, de querer fazer mais. Muitas coisas não estão ao nosso alcance, né? Nós, enquanto professores, nos deparamos com essas situações, e a gente começa a enxergar que, de fato, existe um outro papel da nossa parte, que é esse papel mais acolhedor, esse papel mais voltado para entender e compreender o sujeito em todas as suas esferas.
A Então é isso escola que a ela gente se vai tornou trabalhar. um grande ambiente de refúgio. Nessa época de pandemia, a gente tem visto a quantidade, no aumento dos casos, né? De Uhum. crianças violentadas, de crianças espancadas, do abandono. Eu mesma, enquanto trabalho com crianças e adolescentes, eu já precisei me meter na vida particular de duas alunas. Por quê? Porque eu estava vendo os stories e estava vendo que elas estavam bebendo, fumando em ambientes que não era para elas duas, então eu tive que procurar a família, não porque eu tenho autoridade para isso, mas porque eu senti pena, eu sou mãe. E eu vi aquelas duas crianças ali, porque são duas crianças, duas meninas de 13 anos são duas crianças. E eu chamei minha outra colega, companheira de trabalho, a gente foi até a casa, elas são educadas pela avó, são criadas, entre aspas, pela avó, já cheia de problemas, o pai é alcoólatra, e eu falei, digo, olha, se eu ver novamente, eu vou procurar outros meios, porque não tem condições dessas crianças estarem nesse ambiente. Eram vídeos, e você via elas bebendo e dançando com homens mesmo, homens formados, não garotos da idade delas. Eu disse, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Essas meninas vão ser estupradas, vão saírem grávidas, e lá se vai o Vida Maria, um ciclo vicioso. Então, eu não tenho autoridade, mas por ter pena e ter essa ligação, eu fui até e parou, diminuiu, na verdade, né? Diminuiu. Por quê? Porque eu disse, eu vou procurar outro meio. Eu vou prestar queixa em algum lugar, eu vou buscar ajuda em algum lugar, mas dessa maneira aí não vai dar para ficar, não. Então, a escola tornou-se isso. Um refúgio. Muitas crianças se sentem feliz da vida quando diz assim, tem escola, eles falam tem escola, né? Não é tem aula, tem escola, porque o ambiente familiar não é favorável. Não é favorável. As questões de alimentação, como Dida disse, os problemas familiares, é um ambiente que não é saudável. E eu sinto muito, tem um colega professor, colega da gente, que ele disse que eu vou ficar louca. Eu disse, provavelmente, porque você vai vendo as coisas e observando e você quer resolver e você não pode. Provavelmente eu acho que eu vou ficar louca. Eu acho que é isso. Vai não, Bruno, porque você está fazendo a coisa certa. Deus só vai lhe acrescentar com isso, pode ter certeza. Mas a gente se desespera, Ryan, porque a gente quer resolver. Eu não sou mãe, eu não sou família delas, eu não posso estar lá, eu não posso, sabe? Mas eu acho que eu fiz a minha parte. Eu disse, se eu ver novamente, eu vou procurar ajuda de outra forma. Não tem condição uma coisa dessa. Mas é Muito tanta bem. coisa que você vê que você quer resolver, que você não pode resolver, que lhe angustia, lhe adoece. É muito preocupante, viu? Essa nossa nação está cada dia mais difícil da gente lidar. Todo canto tá assim, é muito complicado. E os pais não estão nem aí não, viu? De jeito nenhum. Depois chega em casa embuchada, né? Como dizer no popular. Aí quem é que vai se lascar? Essa criança, né? Que não tem culpa nenhuma. Quem vai viver nesse mundo perdido que nem nós estamos. Olha, eu passei por uma experiência que eu fui denunciada ao Conselho Tutelar por conta da minha filha mais velha. Eu estava de recesso maternidade, minha filha mais nova tinha acabado de nascer, teve uma festinha na cidade, ela tinha 14 anos e pediu para ir. Eu falei, vai, você vai com minha cunhada, com o esposo dela, na hora que ela vier para casa, ela veio lhe deixar na porta de casa, tal hora que ela vier. Ok. Deu a hora de vir para casa, minha cunhada chegou no portão dizendo que não tinha encontrado ela. Eu pensei que, como ela era muito obediente, ela era teimosa, mas ela tinha muito medo. Eu digo, não. Quando ela chegar lá onde você estava, que ela vê que você não está, ela vai vir para casa. 2 da manhã ela desapareceu. 3 da manhã e nada. E meus irmãos procurando, eu procurando, meu esposo procurando, todo mundo procurando, ninguém encontrava ela. Eu digo, não, quem vai sou eu. O que eu pensei? Que tinham matado, tinham estuprado ela pela rua, ela estava num beco morta, eu só pensei isso. Eu fui encontrar ela quase 5 horas da manhã, namorando em um lugar escondido. Mas eu não bati, não, eu espanquei.
A minha fúria foi tão grande que eu bati nela do local até em casa. Eu machuquei, eu machuquei muito ela e eu não me arrependo. Não me arrependo. Eu espanquei de todas as formas que você pensar. Eu chutei, eu mordi, eu bati, eu belisquei, eu rasguei ela inteira. E não matei ela mesmo de pancada, porque na época meu esposo tomou das mãos e disse, vai matar? Eu digo, vou. Sai da frente, senão você morre também. 2 dias depois, o conselho tutelar chega à minha porta. Eu tinha sido denunciada. Quando eu recebi os conselheiros, recebi com toda a educação, mas eu não neguei, nem retirei uma palavra do que eu digo. Se vocês quiserem levar para o juiz, podem levar. Se for para eu pagar qualquer pena, eu vou pagar. Mas eu vou olhar para o juiz e vou dizer, senhor juiz, doutor, seja lá como for, que eu não entendo dessas coisas. Se ela chegar grávida em casa, o senhor vai me aparar? O senhor vai me socorrer? Então, eu fiz, e se o senhor quiser me prender ou me botar para pagar alguma pena, eu vou dizer ao senhor o que eu faria novamente. Porque a mãe dela sou eu e a responsável legal por ela sou eu. Então, se ela chegar drogada, estuprada, grávida, é tudo nos meus ombros. Aí os conselheiros disseram, não, Bruna, a gente já sabe, você é excelente mãe, das suas dificuldades com Samanta, porque ela me deu um trabalho. Hoje, graças a Deus, não, mas ela me deu bastante trabalho. E abafaram o caso. Mas é bastante complicado. Eu não tenho muita paciência, então realmente eu machuquei muito ela mesma. Bruna, mas não foi um aprendizado para ela? Porque eu tenho certeza que depois disso que você fez, ela nunca mais voltou a fazer o erro. Não é assim? Desse jeito. Hoje ela já tem 19 anos, mas ela sabe das responsabilidades dela. E eu digo direto, preste bastante atenção. Eu não vou lhe abandonar enquanto mãe. Nunca, jamais. Mas preste bem atenção, porque se você engravidar, você tiver filhos, você vai educar, você vai criar, você vai saber o que é passar uma noite de sono, você vai saber o que é trocar fraldas, você vai saber o que é uma criança doente, você vai saber o que é amamentar. Eu não vou criar para você ir lá para a esquina conversar com seus colegas, não. Então, até agora, tô tranquila. Pois é, foi um aprendizado, minha amiga. Se todas as mães fossem assim, dura desse jeito, nós não tinha adolescente perdido, não. A questão é que nós não temos mães assim, que nem você. Porque eu também faria, não. Eu faço se acontecer comigo também, do mesmo jeito. Estava aqui ouvindo os relatos de vocês, né? Mas são concepções muito, muito interessantes que vocês trazem, e assim, cada pessoa vai ter uma forma, né, de pensar a educação dos filhos, de pensar a educação dos demais, né, e a gente, assim, quem cabe, eu sou muito assim, quem cabe julgar se isso é certo, se é errado ou não, é cada um, né, é cada um. Então, assim, Bruno, você julgou ser correto daquela forma? Ótimo, sua atitude, né? Então, eu acredito que, assim, que a gente não pode levar para essa coisa de um processo de relativização muito intenso, no sentido de que, assim, a gente vai, por exemplo, deixar a nossa autoridade enquanto pai, por exemplo, nas mãos do Estado, nas mãos da escola, nas mãos de outra pessoa. Enquanto pais, nós temos um dever, sim, de educar os nossos filhos da forma que a gente julga também ser necessário, né? Obviamente, respeitando os limites, aqueles que nós consideramos limites, respeitando ali as questões de cada um, também as particularidades, né? E a gente vai fazendo, trabalhando essa criação dos filhos, né? Então, basicamente isso. Vou disponibilizar sim, viu, Paulo Célia? Eu só estou vendo aqui que o meu slide, ele bananou tudo aqui. Ele não está do jeito que eu deixei. Mas eu vou disponibilizar. O professor procura aí. A pior parte que eu acho hoje de pais é educar. Não é dar uma alimentação, vestir um calçado, é educação. Se fosse para mim começar a minha vida tudo de novo, eu não teria mais o tanto de filho que eu tive, sabe? Porque a pior parte é educar. É verdade, Genida. Tu tem quantos filhos, mulher? Mal pergunto. Eu tenho 3. Tenho 3 filhos. Já 2 casados, só tenho um solteiro. E um mulher,
E tu tem 3 filhos, tá reclamando 3 vezes. Se fosse Mas pelo deixa eu ver, quando eu fui ligar, fazer a laqueadura em Pau do Ferro, eu tinha 23 anos e eu era mãe de terceiro filho, que hoje ele está com 21 anos. Aí o médico olhou para mim e disse assim, senhora, quantos filhos? Eu disse o terceiro. Ele disse, senhora, já é mundiça. Desse jeito, eu não esqueço isso nunca. Eu não acredito. Ele, não acredito, não. ele disse, já é mundiça, senhora. Eu não acredito, não. Pois nunca Minha esqueci isso, nunca acredita? Mas eu agradeço a Deus por meus filhos. fala, minha Nossa Senhora do Céu. Eu agradeço esses 3, que eu sou filha única, minha mãe só tem eu, minha família parou em mim, né? Aí só é meu pai, minha mãe, eu e meus 3 filhos, meu esposo e meu neto. Minha família Então, vovó tem o quê, Jesus do céu? Meu tio tem 11 filhos, então o que ele diria, meu tio? Mas eu acho hoje a parte mais difícil é a educação. Deixa aqui, chega. Ei, você imagina que eu conheci uma menina mais nova do que eu, ela com 23 anos, tadinha, já com 5 filhos. A última barriga dela foi gêmeos, ela estava doida. A pobre nunca, não pode nem terminar o ensino médio, acredita? É triste, né? Deus, coitada. Acho que essa aí sofre, viu? Essa aí sofre muito. Professor, você está com o microfone desligado. Rayane? Ô, Rayane. Perdão, o pessoal estava falando aqui. Ei, Rayane. Eu percebi que não estava saindo. Rayane? Rayane, cadê você? Meninas, vocês assustaram Samanta. Samanta tá dizendo que não quer mais menino, não, viu? Olha, Samanta, a gente tem umas dificuldades. Bem assim, que vai lhe deixar de cabelo, então melhor sem cabelo. Mas tem pessoas que dizem assim, se você conseguisse voltar no tempo, você faria tudo diferente? Se fosse para ficar sem minhas filhas, não. Eu faria novamente tudo de novo. Sem elas, não. Eu não me vejo sem minhas filhas. É tudo que eu tenho, não tenho nada, só tenho elas. Então, eu cometeria, sim, os mesmos erros, eu faria, sim, as mesmas coisas. Por quê? Porque se eu fizesse diferente, elas não estariam comigo. Tudo é aprendizado, e eu não me arrependo de ter tido as minhas filhas. Eu não quero mais. Chega. Mas de me arrepender de ter tido elas, não. Faria tudo novamente para tê-las novamente. Eu também tenho 2 filhos, mas não me arrependo de ter tido eles. Eu sou laqueada, depois me arrependi de ter sido laqueada, tenho uma vontade enorme de ser avó. E eu também tenho uma Samanta, viu? Ela também me deu trabalho na adolescência, mas hoje tem 24 anos e não me dá mais trabalho. Graças a Deus. É assim, Selma, acho que as 3 Samantas de Luiz Gomes, é a sua, a minha de Margarida Bela, acabou ser Samanta. Pronto, foram só essas 3. E eu não me arrependo, assim, de ter educado os meus 2 filhos do jeito que eu eduquei. Também fui barraqueira. A minha Samanta, como se diz o nordestino e os dialetos, né, os ditos populares nordestinos, botou sal na minha moleira. Samanta não era gente, não. Pois é, eu tive também 2 filhos e o meu outro filho, o Tiago, ele nunca me deu trabalho. Até hoje, a Maria é uma benção. A Samanta me deu trabalho na adolescência, mas ela agora é adulta, estuda, é diferente, né? Uma cabeça feita. Mas eu também era briguenta, barraqueira, batia. E não me arrependo, não. Tem hora que ela diz, mãe, você nunca bateu em Giovanni. Eu disse, mulher, porque ele não mereceu, ele não precisou. Você precisava de levar umas pancadas para ver se criava rumo, né? Se aprendia.
Selma, Samanta, a minha Samanta hoje olha para mim e ela faz, ela diz assim, mãinha, eu agradeço muito a senhora, as tapas que a senhora me deu, as pancadas que a senhora me deu, as coisas que a senhora me dizia. Se você não disser, quem vai dizer? Como que ela vai aprender? Se ela sabe o que é certo e o que é errado, é porque eu limitei. Ela sabe, se ela fizer, ó, minha filha, as meninas riem muito comigo, que essa questão da homossexualidade tá muito, né, fluente. Aí as meninas falam, Bruna, e se Samantha te dissesse que era sapatona? Eu digo, é mais fácil ela dizer que é rapariga. Aí elas me dão risada, né? Mas se me falasse que ela é lésbica, eu ia matar minha filha? Jamais ia matar minha filha. Mas aí é uma questão que eu digo sempre a ela, arque com as suas escolhas, com as consequências das suas escolhas. Você é maior de idade e eu não posso pagar por você. Você vai pagar pelas consequências das suas escolhas. Está preparada para pagar? Ela hoje ela não me dá mais o trabalho que me deu, não. Ela estuda, ela trabalha. E eu espero que ela se encaminhe na vida, porque eu não aguento mais, não. Ei, Rayane, eu não Oi, posso, Selma. mulher, eu não posso fazer cirurgia porque tá com 4 anos que eu tive que fazer uma esterectomia. Aí Ah, pronto, agora. Aí agora é só criar os filhos dos outros, né? Que tem Ingrid aqui, que é como se fosse minha filha, né? é, Criei Adria e tô criando o Ingrid. E um dia, né? Um dia vai dar certo. Eu ser avó quando eles quiserem, que eles não querem. vai, mulher, se Deus quiser. Menina, é tão Vala, bonito, Selma, tão neto, nova, mulher. neto, a gente se sente mãe 2 vezes. Ei, Rayane, esses dias a nossa amiga Ana Marta perdeu a mãe dela. Você ficou sabendo? Não, Genilda, não acredito. Mulher, a bichinha tá arrasada, arrasada. Ai, meu Deus, tô toda me arrepiando. Vala-me, Nossa Senhora, bichinha. Foi um infarto. Ai, meu Deus. Maria, eu ia ter um infarto essa semana também, pelo amor de Deus, Maria. Depois manda uma mensagem para ela lá de conforto, que ela não tá bem, não. Eu vou mandar assim, mulher, ah, meu Deus. Menina, essa semana eu ia tendo um infarto, gente, também. Tão nova, né? Mas eu vou fazer os exames, se Deus quiser. É, Mas mulher, eu As também, pessoas estão falecendo bastante, hein, Fá? se cuide. é, eu passei mal, fui bater no hospital, fui acordar, então andava no hospital já. Eita, Rayane. Maria, mas mulher, porque eu tenho um problema de ansiedade muito grande, sabe? Aí quando ela ataca, aí para tudo. Uhum. É, Samanta, as aulas estão para casa de família. Vai adquirindo experiência, professor. Selma, Você está Não, lembrando muito. eu tô Selma, só aqui analisando o discurso de vocês, viu? Professora, que já não Brincadeira. tem muito tempo. São os discursos de mãe, Não, mas credo. eu gosto bastante hein, Selma? de Tem ouvir notícia os da tua relatos. É, Bida, ela tá entubada, né? Desde ontem de manhã, mas já tá apresentando melhoras. graças a Deus. É verdade. Deus quiser, ela vai voltar bem, né? É, Deus é maravilhoso. Quem é, Selma? Essa menina que tá doente, eu conheço ela? Mulher, eu não sei, ela é minha cunhada, é casada com meu irmão, aquele que tem uma sucata, uma oficina lá no Baixio. Sim, eu sei quem é. Eu posso não conhecer ela, mas eu sei quem é teu irmão. Pois é, ela tava ruim, né? Mas já tá apresentando melhora. Vamos pedir a Deus, né? Que dê tudo certo. Pessoal, eu tive um probleminha com o meu slide. Ele tá todo bagunçado aqui. Eu estava tentando fazer alguns ajustes, mas acabou não dando muito certo. Mas Menina, eu vou fazer. quando ele Eu, falou que a aula do professor já ia acabar, eu digo, ah, não acredito, não. eu vou fazer aqui uma. Deixa eu só verificar aqui. É o último Ei, final de a semana, aula professor? tá boa. Próximo? Não, não, hoje é. A gente só. Oi, desculpa. Eu tô falando, hoje a aula tá boa, que tá passando às pressas. Sim, é bom quando é assim.
A gente vai ter mais um encontro. É, o Essa último, dia é a nossa 26, né? penúltima aula, Dia Isso, 26, que exato. pena. Sim, Pedro, Pois aí é. eu queria entender assim, no caso o trabalho vai ser assim, tu vai mandar por e-mail, né? A gente vai fazer uma produção e depois um Uhum. questionário, né? Isso, exato. Eu vou mandar lá no grupo para vocês, viu? Tá, coloca no Tá grupo. bom. Eu mando no grupo que todo mundo tem acesso, então fica É, melhor para verificar. tá bom. Aí a produção textual vai ser. Vocês vão observar um pouco aí da prática de vocês, né? Que vocês já trouxeram aí situações bem interessantes. Vão pensar na prática de vocês e na concepção de vocês, tá? Independente de quem atua com educação ou não, tá? De vocês pensarem quais são as contribuições que vocês acreditam que a psicologia da educação pode trazer para a prática de vocês. Tá bom. Basicamente isso, tá? Uhum. E um outro questionáriozinho eu vou deixar para vocês responderem lá, é mais sobre essa aula de hoje, tá? Mas é um questionáriozinho bem simples, pessoal. Eu não costumo passar trabalhos difíceis, tá? É um questionário simples que vocês conseguem responder perfeitamente, tá bom? Aqui, o meu slide aqui, como eu preparei ele no Google Drive aqui, e eu peguei de um outro slide que eu tinha feito, eu vi que ele acabou bagunçando aqui, misturou muita coisa, e eu não estou conseguindo aqui reorganizar. Mas eu vou deixar uma questão para vocês. Ó, para as próximas aulas, tá? Para essa de hoje que a gente está trabalhando, e as próximas, nós estamos trabalhando com aquele livro que eu mandei para vocês, tá? O embasamento é do capítulo 2 até o capítulo 6, tá? São textos mais extensos, mas é mais para a gente ter uma base. Capítulo 12. Capítulo 2 ao 6. Deixa eu até botar aqui no capítulo... Ei, aí, esse livro, qual é esse livro, Pedro, que tu vai botar lá, né? No grupo? É aquele que está lá no grupo, da capa azul. Sim, o que tá lá no grupo, tá certo. Isso. Desenvolvimento Psicológico e Educação, viu? Capítulos 2 ao 6. Tá bom. Que é o que a gente vai estar trabalhando, a parte de Vygotsky, Piaget, Vallon, esses autores mais conhecidos, tá? Professor, para Piaget, o aprendizado, ele se dava de dentro para a escola, né? Não é de dentro Isso. da escola para fora, né? Assim, de dentro para Isso, fora. de dentro para fora. Para Vygotsky, é de fora para dentro, né? Exatamente. É assim, Piaget vai focar muito assim, você já tem, é como se ele dissesse assim, palavras bem simples, olha, você já tem a forma que você vai precisar aprender, agora você vai inserir coisas novas. Quando você vai inserindo coisas novas do ambiente, novos conteúdos, novas interações sociais, novos ambientes, aí você vai pegando os esquemas que você já tem, a sua cognição, né? Você vai juntar com aquilo ali que você traz de fora e vai montando seu aprendizado. E vai adquirindo conhecimento. Isso, aí quando você vai juntando, é como se fosse montando um quebra-cabeça, né? Quando você vai juntando esses quebra-cabeça, você terminou de montar um quebra-cabeça, é como se fosse um estágio. Sim. Você terminou o estágio sensório-motor, né? Você que montou aquela cabeça ali, quebra-cabeça, sei lá, era de 10 peças. Quando você vai para o outro estágio, aí você pega agora um quebra-cabeça de 100 peças, ou seja, é um desafio maior. Que você vai construindo com o que você já tem, porque no estágio anterior você já aprendeu alguma coisa. Você já aprendeu a manipular, o sensório motor tem muito mais a ver com a manipulação de objetos, que é aquela fase que a criança vai passando, no sentido de que a criança, quando ela começa a descobrir o mundo, ela descobre muito através dos sentidos. Né? Então, a criança que leva tudo à boca, ela vai começar a ficar em pé nas coisas. Quando ela vai chega ali mais ou menos dos 2 anos, muita coisa a criança aprende através de sentidos, pelo que ela vê, pelo que ela escuta, né? Pelo que ela consegue enxergar ali através da linguagem, as coisas que ela começa a ter contato. Então, tudo isso a criança vai aprendendo. Quando a gente vai falar de Vygotsky, ele já traz muito. Vygotsky vai focar muito na figura do professor, como professor mediador, né? É mais uma coisa assim, ele vai trabalhar, quando ele fala das zonas de desenvolvimento, né? A zona de desenvolvimento proximal, que é aquela zona em que é o estágio que a criança está naquele momento, para o estágio que ela vai chegar naquele aprendizado. Dentro desse estágio entra o professor, que vai intermediar, ele vai mediar esse conhecimento. Então,
por exemplo, Vygotsky foi um dos primeiros expoentes das metodologias ativas. No sentido Piaget tem muito mais influência, obviamente, nas metodologias ativas, porque ele fala da questão do conhecimento a partir de si mesmo, né? Mas Vygotsky vai falar muito nessa importância da questão social, do externo para o interno, como você trouxe. Eu não sei se você viu no privado uma pergunta que eu te fiz lá, que era até uma questão de uma prova que eu fiz, sabe? Aí eu te fiz uma pergunta. Eu vi e acabei esquecendo de lhe responder. Acredito que esses dias foram tão conturbados que eu... Eu sei, deixa eu perguntar a tu agora, porque eu já respondi, já fiz a prova. Mas deixa eu te perguntar, qual que tu acha mais importante dos dois? O mais importante para a educação, qual foi o mais importante entre Piaget e Vygotsky, na tua percepção? Olha, eu acho que os dois têm contribuições significativas. E, assim, os dois, eles levaram a consolidação do construtivismo dentro da educação. Então, eu acredito que os dois tiveram uma significação, assim, muito importante. Eu não diria que um foi, abre aspas, melhor que o outro. Mas eu acredito que com a contribuição dos dois levou a esse processo de construtivismo que a gente tem na educação hoje, que tem levado justamente assim, a você colocar o aluno como autônomo, né? Paulo Freire vai falar muito isso depois, né, na pedagogia da autonomia, mas a contribuição dos dois foi muito significativa para você dizer assim, porque um dizia assim, olha, de dentro para fora, o outro falava, não, é de fora para dentro. Mas hoje você entende a educação como um processo autônomo, no sentido de que o aluno ele constrói o próprio conhecimento, por isso que a gente influencia muito os alunos a produzirem, né, a buscar conhecimento externo, principalmente hoje que a gente está em meados de um mundo que tem diversas informações. Mas também a importância do professor, do ambiente escolar como um todo, de ser um ambiente organizado, favorável, né, de que a criança ter, o aluno em si ter um ambiente estimulador. O conhecimento, como Paulo Freire falou, que ele já traz, que ele já quer de casa, da família, né, professor? Isso, exato, o conhecimento popular é muito importante, porque, assim, é a partir desse conhecimento que a pessoa traz, né, que isso vai muito de encontro com a teoria de Piaget, que ali você consegue entender como é que a criança assimila conteúdo, como é que ela aprende. Então, por exemplo, você vai ter aquele aluno que tem uma linguagem mais culta, você vai ter aquele aluno que tem uma linguagem popular, você vai ter aquele aluno, por exemplo, que aprende pelo conteúdo mais denso. Outros já aprendem, por exemplo, quando você dá exemplos, quando você faz raciocínio por analogia. Então, aquele saber que já existe no sujeito ele é muito válido para a construção do conhecimento. Porque é a partir dele que você entende como é que aquele aluno, ele interpreta as coisas do mundo, ele conhece a si mesmo, conhece aos outros, né? Então, por exemplo, uma criança que foi criada numa cultura em que contam-se muitas histórias, né, em que contam-se muitos relatos, certamente ela aprende melhor se você trouxer isso para dentro, né, contar uma história, fazer um raciocínio por analogia, né, é diferente de uma criança que foi muito ali, que aprendeu, a tabuada, aprendeu a ler as coisas muito maçantes no conteúdo, de absorver o conteúdo propriamente dito, entende? Que teve até um pouco de cerceamento da criatividade. Então, tem muitos alunos que são assim, né, que aprendem mais, tem alguns que aprendem mais lendo, tem alguns que aprendem mais ouvindo. Então, quando você traz essa esfera desses dois, de Vygotsky e de Piaget para dentro da esfera da educação, você soma isso a Paulo Freire, aí você tem aquele boom, no sentido de entender, olha, cada pessoa é um sujeito único, que tem uma subjetividade, que tem uma particularidade no seu aprendizado, que não adianta hoje, dentro do sistema de ensino, a gente querer que todo mundo tenha um nível de aprendizado igual, se cada um vai aprender de uma forma diferente. Eu tenho 14 alunos, são 14 pensamentos diferentes, né? E tem a ver com essa questão da construção, da nossa cognição, né? Eu também sou psicólogo clínico e eu trabalho muito isso dentro da clínica, pessoal. Essa questão da forma de pensar, da interpretação que a gente tem sobre as coisas. Porque, assim, muitas vezes, não é a situação que nos prejudica, não é a situação que nos deixa desconfortáveis, mas, às vezes, a gente dá interpretação tão significativa para aquilo ali, é aquela coisa, por exemplo, Genilda e Rayane são amigas de muito tempo, tá? Vocês todo dia se encontram e se falam. Se um determinado dia vocês se encontrarem e Rayane não falou com Genilda, já temos um problema.
É, Genildo vai começar a pensar um monte de coisa, desse né? jeito. Rapaz, Rayane fala comigo todo dia, nunca pensou. Tipo assim, Rayane pode estar triste, ela pode estar com problema, ela pode estar passando por uma situação difícil, Mas e eu não naquele entendi, dia, né? né, mas você Pode não buscou entender o que era, você já começou a pensar a respeito. Isso acontece de forma muito natural, de forma muito automática. Qualquer situação que nos cause desconforto, que nos cause, assim, uma questão mais complexa para a gente, vai gerar pensamentos automáticos. A gente sempre começa a pensar sobre alguma coisa. A gente pensa, depois a gente sente, né? Então, você pensou, Rayane, por que a Rayane não falou comigo, né? Aí você pensou, será que ela está chateada? Será que eu fiz alguma coisa? Você pode ficar triste, você pode ficar com raiva, você pode ficar chateada. E depois você faz algum tipo de comportamento. Ou você resolve falar com ela, ou você resolve deixar de falar. Então, Eu fico preocupada, professor. Quando esses dias que a Ana estava andando aqui, aí o bichinho dele passando na rua e disse. Aí o menino chamou, ei, vem cá. E ele disse, eu não vou não, que minha mãe brigou com o Dida. Eu peguei o telefone e liguei. Enquanto eu não falei com a pessoa, sabe? Ela disse, mulher, eu tava falando de tu, que tu é uma dedicada, que tu tem muito tempo, que tá estudando, que tu só tava falando de bem, de sua pessoa. Não foi assim como eu quis dizer. Mas eu fiquei preocupada. Eu fico preocupada, entendi. acredita? Mas muitas coisas nos causam preocupação. É, E é aquela coisa, a gente sempre nos dá o benefício da dúvida, né? Mas ficar na dúvida nos causa muito desconforto, né? Porque se eu exato. não sei o que está acontecendo, eu posso pensar o que eu quiser. Eu Aí a sempre mulher andava aqui, de repente deixou de andar, né? Eu me preocupei, eu pois é, não tinha feito aquilo. Eu disse, não, Professor, eu já Bruna. tive muitos problemas assim, porque quem me conhece, todas as meninas aqui me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa muito direta. Uhum, Meu ex-cunhado, ele dizia assim, que eu não tenho um filtro na língua. Vem eu falo, entendi. né? Vem eu falo. De certa forma, isso termina me prejudicando, porque às vezes não é o momento certo de falar. Às vezes você Uhum, deve esperar, né? Mas eu tenho me controlado, eu tenho conseguido, eu tenho meditado, eu tenho parado para me analisar. Quando uma pessoa para de falar comigo e eu tenho total consciência que eu não fiz nada a essa pessoa, ela me dá margem para pensar o que eu quiser? Dá, mas não mais me incomoda. uhum, Sinceramente, não mais me incomoda. Eu não vou mais procurar, eu não vou questionar o porquê que essa pessoa não está falando comigo. Se eu tenho a convicção que eu não ofendi essa pessoa, que eu não uhum, fiz nada para magoá-la, então isso também não mais me magoa. É uma decisão dela, é uma opção dela não falar comigo, então eu fico na minha, eu respeito. Se um dia quiser me procurar e conversar e achar que eu fiz algo para magoar, se eu tiver feito para magoar, eu vou dizer, então me desculpe aí, mas foi o que eu pensei. Ou então me desculpe, eu não queria lhe magoar, mas eu não sofro mais por isso, não. Antes eu ia atrás, eu brigava, eu berrava, eu chorava, eu esperneava. Cada um é uhum. responsável pelas suas atitudes, então eu sou responsável pelas minhas. Esse é um bom exemplo, Bruna, de que muitas coisas são regidas pelo nosso pensamento. É aquela coisa, eu só me permito ser afetado pelas coisas muitas vezes se eu souber. Por exemplo, se as pessoas estão falando de mim na rua e eu não me importo com isso, isso não vai me afetar. Se as pessoas estão falando de mim na rua e eu não sei que elas estão falando, isso não vai me afetar. Então, agora, por exemplo, se eu começo a pensar que, poxa, será que as pessoas vão falar de mim? O que é que eu vou fazer? Então, se eu fizer determinada coisa, as pessoas vão começar a falar. Eu não sei se as pessoas vão falar de mim, eu não sei como é que vai ser a reação das pessoas, mas eu começo a pensar que uma coisa ruim pode acontecer, que eu vou ser prejudicado de algum modo. Então, assim, a coisa nem aconteceu ainda, mas eu já estou pensando. Isso me deixa ansioso, isso me deixa angustiado, isso pode me levar até um episódio depressivo, alguma coisa, porque eu dei muita vazão aos meus pensamentos e só de pensar nós sabemos que a questão da nossa mente tem um controle sobre aquilo que a gente sente, então eu começo a pensar sobre isso. Até lembrei agora aqui do que a Rayane falou, não sei se ela está aí ainda, está nos ouvindo, que ela disse assim, eu sofro de ansiedade, então acontece muita coisa. Fui parar no hospital, certamente ela teve uma crise de ansiedade. E um dos grandes sintomas da ansiedade é taquicardia. E a pessoa, a primeira coisa que a gente pensa é que vai ter um infarto mesmo. Só que, o que acontece? Se Rayane agora, ela está em repouso, se ela sair correndo aqui agora, né, sair correndo agora, ela vai sentir a mesma taquicardia que ela sentiu quando teve a crise de ansiedade, só que em contextos diferentes.
Por quê? Porque ela sabe que ela está tendo o coração acelerado ali agora, porque ela saiu correndo. Mas se isso acontece em qualquer momento da vida dela, por conta da ansiedade, ela vai dar uma outra interpretação para isso, e ela vai pensar que vai ter um ataque cardíaco. Então, é basicamente isso. É isso que a gente vai trabalhando dentro de terapia, muitas vezes, essa interpretação que a gente dá para os fatos. Esse significado que a gente dá para os fatos. Então, às vezes eu pego uma situaçãozinha que é desse tamanho, na minha cabeça ela fica desse tamanho, né? E eu vou reger a minha vida ali, meu comportamento, por conta daquilo que eu estou pensando sobre a situação. Então, isso acontece muito com as pessoas. Quando eu parei, eu já tenho 35 anos, e não foi da noite para o dia, não. Eu levei uma vida toda inteira. Eu casei 2 vezes. Lá vem Samanta. Na tentativa de fugir de um domínio de meus pais, eles são muito, muito, qual a palavra? Preservadores, ainda são muito antigos, né? Então, quando eu me separei, para eles foi a morte. Para eles foi a morte, que a sociedade ia me apedrejar, Peraí, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, a sociedade não tem nada a ver. Sabe? Então, nessa questão, quando o senhor falou que eu tenho que parar para pensar no que o outro vai pensar sobre mim, no que o outro vai pensar a meu respeito, pense o que quiser. Pode pensar por mim, pode pensar o que quiser. Não me difame e não me faça calúnias. O resto pode falar o que quiser. Então, eu passei a vida toda, eu morri de vontade de fazer tatuagens. Morria de vontade, eu era apaixonada, nunca fiz. Porque meus pais não permitiam, eu, maior de idade, dona da minha vida, e pago as minhas contas. Então, eu resolvi fazer. Quando eu fiz, meus pais cortaram relação comigo. Isso foi um choque, Eu passei meses chorando. Eu pensei que eu ia entrar realmente em depressão. Até o momento em que eu parei e disse, peraí, eu vivo sem a metade do mundo, eu não vivo sem o mundo todo. Os meus pais, eu devo respeito, não devo satisfação. Então, eu fui me botando no lugar onde eu sempre devia estar. Eu casei, eu criei as minhas filhas, eu eduquei as minhas filhas, eu pago as minhas contas, eu não vivo bêbada, eu não vivo com homens, eu vivo do meu trabalho para casa, de casa para o meu trabalho. E eu fui analisar todo esse contexto e eu não acho erro para os meus pais estarem fazendo isso. Então, eu tomei as rédeas da minha vida. Eu digo, não, a partir de agora, eu não incomodo vocês, eu não peço nada a vocês, eu vivo a minha vida direitinho, tranquila, eu tenho respeito a dar às minhas filhas, portanto, eu não permito mais que vocês opinem sobre a minha vida. Realmente eu me libertei, então tanto faz como tanto fez o que o povo pensa, desde o momento que não me difame e não me faça calúnias. O resto, aí sim, eu estou me sentindo mais tranquila, eu consigo respirar melhor. Eu vou arrumar um problema de saúde, um problema psicológico por conta do que o outro vai pensar? Não dá, professor. Se você fizer, por exemplo, eu separei, já está mais de ano tal. Eu vivo na minha, eu vivo tranquila, eu e minha filha de 7 anos. Se eu tivesse arrumado um namorado há um mês de separada, as pessoas iam falar. Se eu arrumar agora, depois de um ano de separada, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Se eu arrumar daqui a 500 anos, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Ou seja, eu botei na minha cabeça que não tem quem controle a língua de ninguém. Então, eu que tenho que tomar as rédeas da minha vida. Eu vou adoecer por conta de ninguém? Vou nada. Mas é bem assim, é isso mesmo, Bruna. Isso acontece com muita frequência, né? Com muita frequência. Principalmente hoje, assim, nós estamos muito expostos, né? Principalmente através das redes sociais. A gente expõe nossa vida, às vezes, de forma desmedida para qualquer pessoa. E fazendo isso, nós estamos sujeitos a receber críticas, né, a gente vê aí tantos e quantos casos de pessoas famosas que passam por isso e aquilo, que acabam tendo problemas relacionados a essas questões, porque se você está exposto, se você está sob os holofotes, você está se permitindo ser visto, né? Então, mas aí cabe a cada pessoa ter um filtro, né? Então, se é como vocês estão trazendo aí, como a Selma está trazendo, qualquer jeito as pessoas falam, acham uma brecha, então cabe a mim me desenvolver no sentido de que eu terei uma consciência, eu terei uma questão cognitiva, eu terei uma questão de ressignificação,
enquanto pessoa, em relação a isso. Ou eu vou agir dessa forma, ou eu vou permitir que isso me incomode a tal ponto que eu, sei lá, perca ali a minha estrutura, que eu não busque ali ter um desenvolvimento saudável em relação a isso. Então, nós temos essas opções também, né? Como a gente fala assim, para muitas coisas na nossa vida, pessoal, o sofrimento é opcional. Não para todas, infelizmente não para todas, mas para algumas sim. Para algumas eu escolho ali se eu vou me permitir sofrer com aquilo ali ou se eu vou simplesmente me trabalhar, né? Quando as pessoas não conseguem fazer isso por conta própria, estamos aí para ajudar essas pessoas nesse desenvolvimento, né? Nós psicólogos fazemos muito disso, de ajudar pessoas que não conseguem sozinhas fazer às vezes coisas simples, né? Que outras pessoas conseguem facilmente. Então, tem Sabe pessoas, quando né? foi que me deu esse estalo, professor? Que eu Uhum, precisava me autoavaliar, que eu precisava ver o que era bom, entre aspas, e o que era ruim para a minha vida. Foi quando eu tive uhum, Covid, que eu fiquei uhum, isolada, só eu e minha filha de 7 anos. E eu não vi pai, eu não vi mãe, eu não vi irmãos, eu não vi ajuda de ninguém. Eu estava só. Eu estava só. Se não uhum. fosse uma tia da minha filha, que ela vinha sempre aqui em casa, na porta de casa, ela ligava, dizia: está precisando de alguma coisa? Diga que eu vou deixar na porta. Porque quer desejar o mal a alguém, deseja passar pela Covid. Você é tratado como um leproso, como Uhum. uma coisa, um ser, um bicho que apresenta, né, Exatamente. coisas ruins para a sociedade, vai trazer. Então, eu me vi sozinha, trancada dentro de uma casa 21 dias, e eu não tive mãe que me perguntasse se eu estava viva, eu não tive pai, eu não tive ninguém. Então, instalou minha cabeça, eu digo, pô, eu vivo uma vida em que eu vivo em função dos meus pais, eu só vivo em função do que eles dizem que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E na hora que eu mais precisei, eles não estavam. Isso Verdade. me instalou de uma maneira de que não é assim. Se eu sou só no momento que eu preciso, então eu tenho que aprender a arcar com as consequências dos meus atos e das minhas escolhas por mim. Uhum. Exatamente. Parei de sofrer pelo Uhum. que o outro pensa, o que deixa de pensar. Ai, que tatuagem é coisa de bandido. Conheço bandido de colarinho, não tem nenhuma tatuagem. Conheço pessoas horrorosas de coração, pessoas más, sem nenhuma tatuagem. Conheço pessoas tatuadas da cabeça até o pé, de um coração que você diz, isso é um ser humano ou é um anjo? Então, uma certa estética Verdade. não define quem você é. Casca, é Uhum. igual a capa de um livro. Você pega a capa de um livro tão desinteressante, mas e quando você abre, tem um conteúdo maravilhoso. Então, Exatamente. eu gosto muito dessa área de psicologia, mas para lidar com o ser humano não é meu ramo, não, porque eu vou ficar surtada de novo. Entendi. Por isso que a gente também faz terapia, viu, Bruna? Isso que toda Estou quarta-feira. precisando de um divã, aliviando a risada. Por isso Vamos de divã. a gente também faz, a gente faz acompanhamento, faz supervisão, faz terapia, estuda, né, diariamente essas questões, porque o ser humano é muito complexo, né? Então a gente acaba tendo que lidar com diversas situações. Hoje eu tenho alguns pacientes, cada um com uma demanda diferente, um que está sofrendo por uma separação, tem um adolescente com ideação suicida, já tem uma pessoa que tem dificuldade de falar com as pessoas, né, de participar da reunião, de falar em público, né, já tem outra que é problema com relacionamento, né, e você às vezes ali já tem outro aqui que não tem nada, mas está buscando se conhecer mais, então a gente vai trabalhando, são pessoas e pessoas, O né, ser humano precisa se conhecer é, melhor, pois é, saber suas limitações, saber até onde você aguenta. Tem uhum, uma coisa que eu levo para a minha vida, que é o seguinte: pese na balança. Aquilo que você faz com o uhum, outro, pese. Você gostaria que fizesse com você? Você vai aguentar? Se você uhum, aguentar, faça. é, Se você não aguentar, não faça, porque dói. Veja se dói em você. Se doer, não faça, porque vai uhum. doer no outro. Eu E não às sou vezes tem muito, medrosa, não. Eu sou muito corajosa. e quando a gente fala assim, buscar terapia para desenvolver autoconhecimento, as pessoas acham estranho. Mas tem muita gente que não se conhece, viu? Tem muita gente que não sabe, passa a vida inteira achando que está fazendo as coisas que estão fazendo bem para ela, e não estão, mas ela se acostumou com isso.
não conhece os limiares, né, não conhece os seus limites, não conhece até que ponto você aguenta, como você trouxe aí, Bruna, e passa a vida inteira achando que está fazendo as coisas certas e se prejudicando, se prejudicando, se prejudicando. Então, muitas vezes, assim, a gente dá luz, né, a gente fala, eu falo muito assim, que eu costumo, eu não posso pegar na mão dos meus pacientes e agora você vai fazer isso. Às vezes a gente quer, sabe? Confesso para vocês que a gente às vezes quer pegar pela mão e dizer, olha, vá por esse caminho aqui, criatura, que vai dar certo. Mas você observa ali com o olhar de fora e vai buscando extrair da pessoa, porque assim, a grande maioria das respostas que a gente busca para nossa vida, a gente já tem dentro de nós, né? Mas às vezes a gente fica botando outros entre meios, botando outras coisas na frente, dando importância a coisas fúteis e se auto-sabotando muitas vezes e não Medo. quer enxergar a verdade, aquilo que é verdade, né? Então, muitas vezes a gente faz isso, né? E... Eu aprendi sem psicólogo e eu tive que aprender realmente na marra, né? Eu fui buscando, procurando onde eu poderia acertar, porque realmente eu me vi à beira de uma depressão. E eu sou uma pessoa forte. Eu disse, Jesus, eu tenho 2 filhas, eu vou cair numa depressão, eu já sei como funciona tudo para mim e as minhas filhas, né? Sim. Eu tenho que pensar no outro? Tenho, mas eu tenho que pensar em mim. Eu só não posso tomar atitudes que vá ferir o outro. Mas eu não posso deixar de fazer as minhas escolhas porque você não gosta. Ah, eu não gosto disso. Não, mas isso é você, eu gosto. Eu estou lhe machucando, eu estou ofendendo alguém, eu estou ferindo alguém, eu estou prejudicando a vida de alguém? Não. Se eu só prejudicar a mim, eu gosto daquilo, deixa, eu vou escolher aquilo. Então, quando a gente para eu pelo menos tomo isso para mim agora, quando eu paro para pensar que eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, porque você não gosta, eu estou lhe fazendo feliz, mas não estou fazendo a mim feliz. E não vai ser assim, não. Pô, se você gostar de mim assim, eu sou assim. Se você não gostar, então vamos encontrar outro meio, porque eu não vou fazer isso porque você não gosta, não. Eu vou fazer porque eu gosto. Pronto, ficou melhor, ficou mais leve. Para mim, ficou mais leve. Perfeito. Então, meninas, a gente vai encerrando por aqui, tá? Eu vou estar encaminhando lá no grupo para vocês tanto o questionário quanto o material, tá? Vou fazer um materialzinho dessa aula de hoje, vou encaminhar lá para vocês também. Vou encaminhar o questionário e a atividade vocês vão fazer escrita, tá bom? Em relação à atividade, pessoal, eu vou disponibilizar lá o meu e-mail para que vocês possam encaminhar, já que vocês estão com dificuldade no acesso ao Google Sala de Aula. Então, indico lá qual e-mail que vocês vão encaminhar para mim, tá bom? Tá bom. Agradeço a vocês pelo compartilhamento hoje das ideias, das informações, das vivências, das experiências, né? Isso traz um aprendizado mútuo, tá? E nós vamos ter o nosso último encontro no dia 26, tá? Fazendo o encerramento da disciplina, tá bom? Ô, Jesus, então, tá tão bom. Certo? Aula A gente faz esse encerramento. Perfeito. Mas Tá nem vontade de sair dessa aula. eu acredito que eu retorno, viu? Até o final do curso de vocês, eu acredito que eu retorno com outra disciplina, tá? Deus te ouça. E traga de volta. Então, deixa um abraço aí para todos vocês, um bom final de semana, tá? E renova aí o convite, às 19 horas hoje, eu vou estar lá no perfil do meu amigo Alexandre, fazendo uma live sobre, justamente falando um pouquinho da nossa atuação profissional, falando um pouquinho do papel do psicólogo, por que buscar um psicólogo, quando buscar, tá? Eu deixo o convite aí para vocês, certo? É Alexandre o quê, professor? Para mim? Alexandre Mila, com 2 L's, tá? Acho que eu até deixei lá no grupo, viu? Alexandre, assim, ó, Alexandre Mila, tá? E o meu é @PedroAtuan. Então, se vocês quiserem seguir, acompanhar, eu já fiz um postzinho lá a respeito, falando um pouco que nós vamos trabalhar hoje, tá? E a aula está gravada, tá bom? Eu vou deixar disponível lá, eu vou encaminhar para vocês, certo? Então, meninas, um abraço a todos, uma ótima noite aí, bom descanso, e qualquer coisa, peço desculpas a quem eu não respondi esses dias, de fato foram dias bem conturbados, por questão de saúde, muito trabalho, muita coisa, mas eu já estou me organizando direitinho, estou fazendo o tratamento direitinho, seguindo a risca, precisei mudar muita coisa, passar uns diazinhos de molho, mas daqui a pouco eu estou bem para seguir a vida aí como deve ser feita, tá?
Bom, então um abraço a Bom fim de todos. semana, professor. Obrigado, viu? Até mais, viu? Um abraço. Tchau, tchau.